noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer poder participar desse projeto do Instituto Montenegro Ramã, que reaviva a história da nossa cultura, reaviva a nossa memória, desses artistas que fizeram e contribuíram muito para isso que a gente tem hoje aqui e para toda a evolução, enfim, seja na TV, no teatro, no cinema. A entrevistada de hoje é uma guerreira, posso dizer assim, uma pessoa que... A carreira dela, eu acho que é bem a síntese do que acho que deva ser a carreira de um ator. Conviver com sucesso, conviver com fracasso também, conviver com os altos e os baixos que a carreira nos impõe, mas sempre com muita perseverança, muita obstinação, muita vontade e determinação, acho que é isso, e muita disponibilidade, amor ao que faz. Falar dessa atriz é falar necessariamente da história da nossa televisão e de um gênero que ela ajudou a popularizar, colocando no coração e na mente dos brasileiros, que é a novela. Com vocês, no palco do Solar de Botafogo, pelo Instituto Montenegro Ramã, no projeto Cenas de um Ator número 2, eu convido Ana Rosa. Você falou bonito. Muito obrigado. Boa noite. Eu também quero agradecer, antes de mais nada, a esses dois garotos, o Marquinhos e o Nilson, o Montenegro e Ramã, pelo convite, pela oportunidade, pelo prazer de poder estar aqui fazendo parte desse projeto tão lindo e por contar com a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Por favor. Então, preciso dizer que eu estou nervoso, né? Eu também. Muitas pessoas, muitos artistas que passaram por esse palco, falaram da importância do circo no desenvolvimento, no despertar para essa sensibilidade artística, seja no lado lúdico, enfim, pela admiração que tinha pelo artista, e isso despertou, de certa maneira, a vontade de pelo menos, iniciar a carreira, ou o desejo de um dia poder transitar por ela. Mas acho que você, mais do que ninguém, pode falar sobre isso, né? Um pouco, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre essa tua história fortíssima com o circo, e desse seu começo super precoce, aos 15 dias de vida. Exatamente. Bom, eu tive a felicidade, a sorte, sei lá, de ter nascido numa família circense, desde os meus bisavós, tanto do lado materno quanto paterno. E foi realmente uma escola muito boa, porque no circo, assim, você vai para o picadeiro com 2 anos de idade. O pessoal já deve ter visto espetáculo de circo com crianças fazendo número de deslocação, trapézio. Então, a gente começa desde cedo mesmo. As pessoas das cidades costumavam dizer que a gente tem azogue no sangue, né? Que azogue é aquele negócio que não para. É o mercúrio, eu acho. Então, a gente aprende essa disciplina circense muito cedo. Isso ajuda muito no decorrer da vida. Eu sou muito disciplinada até hoje. Eu percebo isso em vários momentos, assim, dos trechos que eu li a seu respeito, eu vejo que a disciplina é um ponto fortíssimo. E acho que isso vem do trabalho coletivo que o circo te dá. E como é que era assim, já aos 4 anos você... aí realmente você teve um contato com um personagem que eu tive que estudar, ensaiar e que tal. Era você interpretava um menino. Isso, era uma peça francesa chamada Os Dois Garotos. Os Dois Garotos. E eu fazia o Claudinet, que é o protagonista. E aí, eu queria saber o seguinte, porque o circo, eu não sei se por ignorância minha ou não, mas o que eu vejo ali é que o nome do circo do capitão Juvenal Pimenta, seu avô, era Circo Teatro Novo Horizonte. Novo Horizonte. Era uma parte picadeiro e uma parte... De palco. De palco. Isso. Era comum na época ou isso era uma coisa que o seu avô implementou e gostava? Não, assim, existia o circo só de picadeiro, que esse dos meus antepassados, lá dos meus bisavós. E eles tinham no picadeiro eles apresentavam peças também. Depois, não foram eles que implantaram o palco italiano, não.
Mas aí eles aderiram a isso também, o palco onde se apresentavam só as peças. Primeiro, a primeira parte era no picadeiro, números de arame, trapézio, animais, e depois uma peça. E também o ato variado no palco, se fazia o ato variado, onde tinha números de dança, esquetes. Quem escolhia o repertório? Era toda noite uma peça diferente? Ou era... Era. O repertório era enorme, assim, por exemplo, para você ter ideia, de repente o circo ficava 3 meses numa praça e tinha-se sempre uma peça para cada noite. Você já tinha um baita repertório muito então, na manga, grande, né? Muito grande. E quem preparava, por exemplo, quem te preparava como atriz? Tinha essa preparação lá? Tinha o ensaiador, que seria o diretor de hoje em dia, né? Era o capitão chamava Juvenal ensaiador. Pimenta, não? Não, vovô não. Vovô cuidava das feras. Ah. Mas contratava sempre alguém que era o ensaiador. Então, ele ensaiava as peças, dirigia, e era também ator, geralmente, né? E assim, você estava falando da minha estreia aos 15 dias. Tinha uma peça que todo mundo que é de circo, eu acho que Bibi também fez, tem mais alguma atriz, eu não me lembro, eu acho que Marília, que também teve uma passagem, acho que no circo, não tenho certeza. Mas a Bibi eu tenho certeza. Chamado O Mundo Não Me Quis, que é a história de uma criança que é abandonada na roda dos enjeitados, uma coisa do século XVIII, né? E usava os conventos tinham uma roda assim, onde as pessoas que não queriam criar os filhos colocavam, quem estava dentro via o rosto da mãe que estava depositando o filho naquela roda, mas ela girava e a mãe não via o rosto das freiras nem dos padres, quando era o caso. Então, se colocava a criança naquela rodinha, ela girava e a criança lá dentro era recolhida e os pais não tinham mais contato com elas. Por isso que se chamava a roda dos enjeitados. E O Mundo Não Me Quis é uma história onde um menino é colocado nessa roda e, enfim, depois acontece a história dele. Que, para variar, no final ele encontra com os pais verdadeiros, né? Mas sempre que tem criança de alguém no circo, eles, em vez de colocarem uma boneca, colocam uma criança de verdade, né? Claro, né? E a minha mãe disse que eu chorei muito, então eu estreiei assim, né? Participando ativamente, né? Exatamente. E me diz uma coisa assim, você chegou você fez de tudo um pouco no circo? Você chegou a trabalhar no trapézio? Enfim, Fiz trapézio e, engraçado, uma coincidência, quem me ensinou a fazer trapézio foi um dos parentes do Bibi Ferreira, foi o Jaime Lafayette, da família dos Queirolo. Eu tinha 9 anos e o Lafayette me ensaiou no trapézio. Você era estrela do ato variado? Era, porque assim, desde criança, a minha mãe contratou, quando nós estávamos em São Paulo, uma bailarina espanhola, porque eu sou descendente de espanhóis, para me dar aula de dança flamenca. Então, como eu era criança, claro, criança sempre rouba a cena, né? Até hoje. Então, nos atos variados, eu dançava. Por isso, você disse que eu era estrela. Isso, né? Você foi muito forte essa sua... A sua mãe, Dona Ildomar, né? Ela teve uma importância muito grande na sua formação, né? Porque eu acho que ela tentou nortear a sua carreira, enfim. Foi ela quem contratou essa bailarina para te ensinar os vários tipos de dança, não é isso? Dança flamenca primeiro. Dança flamenca primeiro. Foi. E ela teve uma participação assim fortíssima, até porque foi só do lado de mãe, né? Ela e meu pai se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Eu vi meu pai poucas vezes durante a minha vida, então a presença muito marcante durante toda a minha vida e na minha criação foi mesmo a materna. A materna. Isso. Da mamãe e da vovó. Também dos avós, E vem cá, me diz assim, como é que para uma criança, o circo, né, é o lúdico, é a magia. E como é que é o olhar dessa menina que descortina essa magia e faz parte dela, trabalha para ela acontecer? Como é que é o olhar dessa menina? Olha, Mohamed, na minha vida, essa magia, esse lúdico, do meu ponto de vista, ele não existia. Para mim foi uma infância sofrida, dolorosa. Para quem via de fora, acontecia isso, porque, imagina, eu nasci em 42 e não existia televisão ainda, as companhias de teatro se apresentavam só nas capitais, até por causa da dificuldade de transporte e de locais também para se apresentarem nas cidades do interior. Então, quem levava a arte mesmo para todas as cidades, para aqueles lugarejos bem pequenininhos, era o circo.
Para você ter uma ideia, a vovô conta de uma passagem, minhas tias contavam também, que eles abriam com facão a mata para fazer uma trilha, para passar com os caminhões, para levar o circo para determinadas cidades. Desbravadores, né? Exatamente. Os bandeirantes, né? Bandeirantes da cultura. Então, assim, qual foi a pergunta que você me fez, que eu comecei a responder? O olhar dessa menina que faz a mágica. Então era muito sofrido. Até porque, para estudar, eu sempre fui muito curiosa. Eu gosto de estudar e estudo até hoje por causa disso, por causa da minha curiosidade. Eu gosto de saber das coisas. Então, eu adorava estudar. E era muito difícil, porque, imagina, se não existia televisão, internet, nada disso, o ensino não era unificado no Brasil como hoje. Então, em cada lugar que eu ia, estava ensinando um tipo de matéria, de uma forma. E eu tinha que pegar, no mês que eu chegasse naquela escola, eu tinha que pegar. Você diz a formação acadêmica, né, concomitante com o trabalho no circo. Sim, escola mesmo. Então, eu me esforçava, conseguia, dali, sei lá, um mês, 2 meses, não tinha um plano, não tinha um prazo certo. O circo ficava numa cidade enquanto tivesse público. Podia ficar 3 meses, como podia ficar, sei lá, um mês, e de repente não ter público, e, sabe, baixa o pano e vamos embora. E aí você se matriculava na escola do local, enfim, a escola local, enfim, onde o circo estivesse se apresentando, e entrava todo vapor pegando a matéria atrasada, enfim, onde estivesse. E assim, eu chegava, por exemplo, quando você começa o ano com todo mundo é uma coisa, agora quando você entra e o bonde já está andando, e é diferente. E além disso, eu era olhada assim como uma aves rara, porque eu era menina do circo. Né, para o pessoal do lugar, assim, aquilo era uma coisa como hoje, você encontrar com um ator de televisão na rua. A menina do circo! E criança é muito mais espontânea do que adulto. Então, não tem essa coisa de, olha, ele está olhando, não sei o que. Não, você engole fogo! Assim. Exatamente, né? Então, até eu me situar, até eu me ambientar, até hoje eu sou um pouquinho assim, eu custo um pouco para chegar, né? Aí, quando eu estava começando a fazer amizade, me sentia à vontade, o circo ia embora para outro lugar, começava tudo de novo. E ficava aquele vazio para recomeçar tudo de novo. E aquela coisa assim, daquela ansiedade de você entrar num ambiente novamente completamente desconhecido. Sempre na expectativa. Uma professora desconhecida, sempre na expectativa. E correr atrás de aprender aquelas coisas e de ser capaz de mostrar que você sabe. Então, esse aspecto era muito sofrido. Outro aspecto também que não me machucava, mas me incomodava, quando a gente fazia amizade com alguém da cidade, geralmente as autoridades convidavam a gente, né? As meninas me convidavam, filhos, né, de prefeito, sei lá, delegado, enfim, outras pessoas até, e convidavam para ir na casa deles. A minha mãe raramente deixava, mas quando deixava, eu ficava encantada com os móveis. Assim, guarda-roupa, cômoda, porque em circo a gente não podia carregar nada disso. Carregava-se colchão e enrolado, amarrado, e olha lá, né? Cozinhava-se com fogareiro. Então, eu ficava encantada com aquilo e eu não tinha. Tanto que a primeira oportunidade que eu tive quando assinei contrato na Tupi, que eu tinha minha primeira filha, eu aluguei um apartamento e o primeiro quarto que eu mobiliei foi o dela. Com guarda-roupa, com cômodazinha, tudo bonitinho, porque eu não tive isso. Então, para mim, era sofrido. Essa coisa de eu ter sido criada sem meu pai, também, a figura paterna é uma falta para qualquer criança, né? Então, para mim, não foi assim essa coisa lúdica e gostosa, não. Foi muito sacrificado. Você era tímida? Era tímida. Você é tímida? Sou. Mas eu venci bastante da minha timidez. Também, né? Você hoje teve um curso intensivão aí, né? As pessoas não acreditam que eu seja tímida, mas eu ainda sou um pouquinho assim. Mas eu acho que também essa vida, né, o circo, essa coisa nômade, né, e esse fazer e refazer relações também te preparou muito para a carreira que você realmente abraçou e escolheu, certamente. Né? E outra coisa também, Mohamed, além desses 2 fatores que eu relatei, o fator monetário. Porque do circo, eu não conheço nenhum artista que tenha ficado rico naquela época. Posteriormente, sim, depois que vieram os grandes circos, que viajaram pelo mundo todo. Mas no circo era assim, numa praça você ganhava muito dinheiro, vinha um temporal, acabava com a lona do circo, você tinha que fazer uma nova, o material do circo se desgastava muito com temporais, tinha sempre que estar sendo refeito. Então, dificilmente você tinha uma fase longa de abastança. Você ganhava um dinheiro e aí a gente saía, eu me lembro que minha mãe me levava para passear, comprava roupas novas e tal. De repente, você pegava uma fase muito longa de necessidade brava mesmo.
Eu não lembro de ter passado fome, felizmente, graças a Deus, não tem madeira aqui. Mas eu lembro de ter sentido vontade de coisas que a minha mãe não podia me dar. Coisas assim, por exemplo, de comer um salgado fora de hora quando você está na rua e não poder comprar. Então, isso também era muito marcante na minha vida. Ou seja, preparou você para a carreira de uma forma assim, né? Às vezes cruel, às vezes com senso de... Eu sinto que você tem esse senso de responsabilidade muito presente, e esse senso de coletividade que acho que todo trabalho artístico demanda. E para o ator, necessariamente. Se você pudesse dizer, bom, a gente tem esse projeto, ele, como eu falei no início, o bacana dele é essa interseção, né, do jovem ator, poder estar escutando uma voz experiente. E você veio do circo, muitas pessoas falaram comigo, pô, Mohamed, você podia fazer circo quando eu comecei, enfim, quando eu era adolescente, vai para o circo é legal, te dá traquejo, é importante. O que você diria para um jovem ator sobre a importância do circo na sua formação, ou que você acha que são qualidades imprescindíveis, ou que você destacaria na formação de um ator, de um jovem ator? Se o conselho fosse bom, a gente comprava e vendia, né? Mas, enfim, eu gosto de exemplificar com histórias. Por exemplo, jamais um trio que faz aquele voo da morte, digamos assim, é aquele trapézio que ficam aqui, outro lá, e a pessoa vem e tal. Jamais um voador desses pode inventar no meio do caminho. Ele não pode florear, entendeu? Ele tem que fazer exatamente aquilo, porque senão ele perde um tempo. O portô é o que segura, não pega ele, ele cai na rede e tchau. Ele não consegue executar com maestria o número dele. E isso a gente tem muito presente no circo. Por isso que eu te falei essa coisa da disciplina, né? Até hoje eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, em florear um texto de televisão. Em televisão é muito mais fácil do que no teatro, porque na televisão tem o kill eletrônico, hoje em dia você pode, né? Mas essa coisa mesmo da disciplina que eu acho que é importante. Essa coisa do grupo, né? De você trabalhar em conjunto, de você não ser exclusivista. E isso para o teatro e para a televisão, isso para o ator é muito importante. Aquela coisa de você jogar a peteca, você está contracenando com o outro, né? Então, conforme você joga, você recebe. Eu já tive cenas com colegas, inclusive com a minha querida Cristiana, que está aqui na plateia hoje também, que já foi minha filhinha querida. Eu fico emocionada, viu, gente? Qualquer coisa eu estou emocionada. Vocês não reparem, não, mas já passa. Que assim, você está fazendo uma cena e, às vezes, você não imagina até que ponto a emoção vai chegar na hora que você está interpretando. Você ensaia, você decora e tal. E brota. Às vezes, você vê o olho do outro brilhar. Eu estou citando como exemplo por causa disso. O olho do outro brilha. Então, vem uma emoção que você não esperava, igual está acontecendo com você agora, porque eu fiquei emocionada. Isso é muito bom. Isso é você... não é só você interpretar, é você interagir. Se conectar, né? Realmente. Exatamente. Né? Interagir. Então, contracenar. Exatamente. Né? E aí, de repente, a sua mãe... o seu avô vendeu o circo, né? Houve uma ocasião que o vovô... Essa vida nômade, o cansaço, essa coisa de hoje tem, amanhã não tem, os filhos já estavam criados, crescidos, aí cada um foi para as outras companhias, eu mesma com a minha mãe nos contratamos em outros, e aí vovô resolveu parar. E aí, um belo dia, sua mãe decide largar o circo e vir com você para São Paulo. Exatamente. Isso foi um baque para você? Não foi uma decisão assim tomada friamente, não. Minha mãe ficou meio doente, nós estávamos em Curitiba, no Paraná, e precisava de um especialista e indicaram a ela que viesse para São Paulo. Então foi assim, de hoje para amanhã, né? Pega a malinha, tudo, né? A nossa bagagem era muito pouquinha, era bem pouca, e vem para São Paulo. Não foi um baque, não, porque eu estava muito acostumada. A minha vida sempre foi assim, né? Qualquer coisa, você pega a sua mala, bota a trouxinha nas costas... Você estava pronta, né? Bota o pé estava ali arrumada, exatamente. Né? E aí você veio para São Paulo e aí, então, conhece Dedé Santana, seu primeiro marido. Isso. E com ele vem o primeiro filho, o primeiro trabalho na TV.
Não, o primeiro trabalho na TV foi depois do Dedé. Não foi pós-Dedé. Não foi a TV Alvorada? Não teve... Ah, desculpe, claro, tá certo. Foi. Eu estou pensando na TV Tupi. Não, sim, mas como é que foi essa sua estreia? Vou destrinchar para você. Isso. Nós viemos para São Paulo e minha mãe precisou consultar um especialista e nós precisávamos trabalhar, porque não tínhamos como nos manter sem trabalhar. E através de uma prima, nós conhecemos o Dedé, que já era artista do teatro de revista, era sobrinho do Colé. E o Dedé estava fazendo uma coisa nova na época. Ele estava montando um circo para viajar com o gênero revista, teatro de revista. Então, era diferente dos outros circos. Ele apresentava só palco, não tinha picadeiro, e era uma revista completa. Para quem não conhece, teatro de revista era aquele teatro da década de... era musicado, tinha esquetes, tinha muito humor, tinha muita crítica política, principalmente. Né? E tem aí grandes atores de televisão hoje que fizeram teatro de revista, né? Então, ele fazia uma revista por noite, e eram 5 espetáculos só. A gente fazia... acho que quarta, quinta, sexta, enfim, até o domingo. Na segunda e na terça a gente estava mudando e ia para outra cidade. E o Dedé estava montando essa companhia e soube que eu era bailarina por essa prima, e a minha mãe fazia esquetes, minha mãe ficava muito na porta do circo, bilheteira e tal. E o Dedé nos contratou para o circo dele. Em 3 meses, nós começamos a namorar e casamos. O Dedé me pediu em casamento e nós casamos. Eu tinha 16 anos. Fomos subindo nós começamos no estado de São Paulo, viemos para o Rio de Janeiro, Minas, e fomos subindo Goiás e tal, até Brasília. Quando chegamos em Brasília, foi uns dias antes da inauguração. Nós estávamos lá no dia 21 de abril de 1960. Eu já tinha o meu primeiro filhinho, Maurício. E estavam inaugurando também a TV Brasília. E claro que nós ali com o circo, artistas, né? E a TV, quando inaugurou, todo mundo sabe. Aliás, eu acabei de ler o Chateau aí, que é muito interessante para quem está interessado em saber sobre a televisão. A televisão ainda não tinha uma grade assim como hoje, né? Eles procuravam qualquer coisa para lançar. A televisão estava inaugurando. Artista, vamos lá. Então, nós fizemos alguns espetáculos, sim. As peças do tempo de circo, de repertório, que o Dedé também era de circo, a mãe dele também. Era assim, Dedé, o meu cunhado, o irmão dele, Ondino Santana, a minha sogra, a minha mãe, eu e alguns outros artistas que não eram da família. Nós montávamos aquela peça e fazíamos para a televisão um teleteatro. Um teleteatro. Foi então, 1960. Seu primeiro contato com a televisão, com câmera, enfim. Né? Vocês faziam circo, mas na televisão. Teatro, né? Nós fazemos o circo teatro. Uma peça de teatro na televisão. Tá. Mas eu costumo computar a minha estreia na televisão em 1964, porque essa coisa de Brasília foi esporádica, né? Então, eu até me esqueço, você viu que eu... a 64 foi a minha estreia em novelas. Que você estourou exatamente. Com a personagem Esmeralda. Duas, Esmeralda, né? E Estela. Era uma feira e uma cigana. E uma cigana. Tem muita gente, desculpe, não, eu falo muito, eu já te falei. Fique à vontade, a casa é sua, é para isso aqui mesmo, a gente quer te ouvir. Tem muita gente que assistiu a novela, senhoras e senhores que na época viram e me encontram hoje e não esquecem, falam assim, você é cigana, eu me lembro e tal, marcou muito. E como é que te acharam? Enfim, como é que você foi parar na TV Tupi? Assim, Bom, em 1964 eu já tinha me separado do Dedé, nós já tínhamos tido o nosso primeiro filhinho que morreu, tivemos uma segunda filha que felizmente está aí, a Maria Leone, e eu tinha me separado dele e fiquei trabalhando em teatro de revista. Eu estreiei em teatro de revista com o Dedé, eu antes não fazia. Mas depois que eu me separei dele, como eu era bailarina e já tinha feito espetáculos com ele, existiam companhias de revista, como o próprio Colé, Walter Pinto, J. Maia, Fernando Dávila, o Augusto César Vanucci. Eles faziam teatro de revista. E como eu já tinha feito com o Dedé, nós voltamos dessa temporada em Brasília, estávamos em São Paulo, e aí esses diretores me convidavam para participar. Eu fiz algumas temporadas de teatro de revista, e o Sindicato de São Paulo promovia todo ano um concurso de Rainha das Vedetes. Era um concurso muito engraçado, porque não tinha nada a ver com a melhor, com a mais bonita, com a de plástica melhor. Era de quem vendesse mais votos para o sindicato.
E eu fui convidada para participar. Eu não queria, não, porque essa coisa, sei lá, tomava muito tempo, e o negócio de vender não era muito comigo, né? Desde o tempo de circo, porque a gente vendia retratinho no circo, viu? Esse é um outro detalhe também. E você não gostava? Eu sofria horrivelmente. A gente fazia o número... Eu passei de uma coisa para outra, depois você volta. Não, mas está ótimo, porque agora eu lembrei disso, é verdade. Você tinha horror a ter que vender seu retratinho. A gente fazia o número do circo e depois tinha que vender retrato na plateia. Eu morria de vergonha. Vendia bem? Aquilo. Conseguia? Eu não me lembro, mas devia vender, é criança. Bom, mas enfim, aí os votos, a gente tinha que vender votos. Mas enfim, tinha lá outras pessoas para ajudarem a gente. E quem vendeu mais votos foi uma outra atriz, que nem era tão nova, já tinha uns 30 e poucos anos, e eu, na época, estava com 22. E ela vendeu mais votos do que eu. Só que eu estava com a plástica muito melhor do que a dela, porque eu era bailarina. E a imprensa toda deu uma projeção muito maior para mim, que era a primeira princesa, do que para a própria Rainha das Vedetes. Isso, a televisão, na época, tinha um programa chamado Almoço com as Estrelas, que quem apresentava era o Ayrton Rodrigues e a Lolita, e tinha outro que eles também apresentavam, que era o Clube dos Artistas, à noite. Isso na Tupi? Na TV Tupi. Na TV Tupi. Eu não conhecia a televisão, tinha visto algumas vezes na casa de alguém, não sabia o que acontecia, não sabia quem era quem, fazia teatro. Aí me convidaram para ir participar desses programas, geralmente quem fazia o Almoço com as Estrelas, depois fazia o Clube dos Artistas também, para divulgar o concurso Rainha das Vedetes. E eu fiquei sabendo depois que nesse programa estava o Luiz Gustavo, Tatá, meu amigo querido. E o Tatá... bom, eu fiz o programa, divulguei o concurso, passou. Alguns meses depois, eu recebi um convite do Cassiano Gabos Mendes, que na época era diretor artístico da TV Tupi, para ir lá para fazer um programa como garota propaganda. Era um programa que uma semana era gravado no Rio, outra semana em São Paulo. A apresentadora do programa, eu não lembro bem. E eu não fui, eu não quis, porque eu estava, nessa época eu estava namorando meu segundo marido, Guilherme Correia, e não estava muito aí para televisão. Não fui fazer. Você acreditava na TV, enfim, nesse gênero folhetinesco, na coisa da novela? Para você ter uma ideia, naquela época não existia videotape. As novelas eram passadas à tarde nos programas... Revista Feminina, não sei qual era o outro nome, assim, eram capítulozinhos de 15 minutos, um dia sim, um dia não. Não tinha uma audiência muito grande, até porque a televisão que era feita em São Paulo, só São Paulo via. Não era uma coisa no Rio de Janeiro, Brasil não era, inteiro, não era. Né? Então, sabe, a televisão ainda não tinha esse apelo popular que tem hoje. Mas mesmo sem conhecer muito a TV, não era não era assídua espectadora da TV, você foi jogada aos leões e foi colocada à prova para protagonizar a primeira novela em videotape diária. Aí eu vou chegar lá. Ah. Quando o Cassiano me convidou para isso, eu não fui, não aceitei. Passou um tempo, eu recebi um segundo convite dele, que aí sim eu fui lá para saber do que se tratava. E era para estrelar uma novela, que era a primeira novela em videotape da Tupi. A Excelsior tinha feito uma antes, que era com a Tarcísio e Glória, Disque 2000, não sei das quantas, lá, Ocupado. Isso. Tinha sido em videotape. E a Tupi, em televisão, até hoje, nada se cria, tudo se copia. A Tupi também, claro, tinha que fazer as suas novelas em videotape. E o Cassiano procurou nas atrizes do cast, na época, uma atriz que tivesse, assim, condições físicas, e, claro, artísticas também, mas que se adaptasse fisicamente para as duas personagens, que era uma cigana caliente, sensual, e de preferência que pudesse dançar, e, ao mesmo tempo, fazer a outra que era uma condessinha, toda ingenuazinha, recatada. Isso, recatada. E, na época, o Luiz Gustavo lembrou o meu nome para o Cassiano, falou, poxa, aquela menina, porque eu dancei, eu esqueci de te falar que eu também fiz um programa dançando flamenco. Era um programa do Lima Duarte Show. Nesse meio tempo aí, tinha um programa que era do Vicente Cesso, que era moça da Folhinha, cada semana era de uma nacionalidade. E eles estavam procurando uma bailarina espanhola.
O meu marido, que na época ainda não era, que era o Guilherme Corrêa, era assistente do Cécio e fazia teatro de revista, uma peça que eu estava fazendo com ele. Lembrou, disse, olha, lá tem uma menina que dança flamenco, se você quiser. Aí me pôs em contato, a gente nem namorava ainda. Me pôs em contato com o Cécio e eu participei do programa fazendo uma dança flamenca. Agora vamos voltar lá de novo. Tata lembrou de mim e sugeriu ao Cassiano, olha, aquela menina dança, ela tem uma cara de cigana, por que você não a convida para fazer um teste para ver também se ela fala bem, né, se ela é atriz. Aí o Cassiano me convidou para ir lá. E eu me lembro que era o Cassiano e o Geraldo Vietri, que foi quem dirigiu a novela. E o Cassiano me deu um texto para ler e olhava para o Vietri assim, para o Vietri dizer, né, se eu estava apta a representar ou não. E aí eu li um pouquinho, e o Vietri deu o parecer dele e tal, e aí o Cassiano me convidou para estrelar a primeira novela. E foi uma coisa assim também. Eu fiquei meio na dúvida, porque nessa época eu já estava namorando o Guilherme tinha ido morar no Sul, ele tinha parado com o teatro aqui, a mãe dele estava viva, ele quis ficar diretamente no Sul, e eu estava para me mudar para Porto Alegre para ir montar uma casa e viver com o Guilherme. E eu fiquei muito assim com dois corações. E o que eu faço? Fico, não fico? E o Cassiano insistiu, a novela ia durar somente 2 meses. Minto, eu já estava no Sul quando o Cassiano me convidou. Eu vim para fazer a novela. Exatamente. Ele mandou um recado para mim, pelo Agostinho dos Santos, que já morreu, gente. Muita gente nem conhece. O Agostinho foi fazer um show em Porto Alegre e levou um recadinho do Cassiano. Ele foi no nosso apartamentozinho, onde eu e o Guilherme morávamos, e deixou embaixo da porta, que a gente não estava. E quando chegamos, estava lá. Para você ligar para o Cassiano, quer falar urgentemente com você. Naquele tempo, olha só, gente, o que vocês não sabem daquele tempo. A gente não pegava o telefone de discava e fazia o interurbano assim, não. Você tinha que ir para a telefônica, pedir com aprazamento, que demorava 8 horas, 12 horas para você conseguir. Aí eu não levei a sério e falei, não vou ter esse trabalho todo, deixa para lá. Ele já tinha me convidado antes para aquele programa, eu não quis, deixei para lá. Depois recebemos um segundo recado, não me lembro de quem, e depois recebemos um telegrama para eu vir urgente, que era uma ótima oportunidade. Até pouco tempo eu guardei esse telegrama do Cassiano. Aí o Guilherme disse assim, Ana, vai lá para conversar pessoalmente, porque a gente ia para a telefônica, quando você conseguia falar, imagina, telefone da Tupi ocupado, né? Não conseguia. Aí compramos uma passagem, eu vim a São Paulo para conversar com o Cassiano e ele me explicou que era o lançamento, era a primeira novela diária, em horário nobre, não era diária, era noturna, né? Porque era às 8 horas da noite. Mas, enfim, que passava todas as noites. Era a primeira novela em videotape, que ia ter um lançamento assim, muito grande da mídia, e que ele me convidava para fazer a personagem. E aí foi esse sucesso todo, você ganhou vários prêmios, você tinha a imagem de revelação da época, né? Assim, hoje a gente sabe, né, todo jovem ator hoje ele tem noção de que existe uma linguagem televisiva, né? A gente vem do teatro e sabe que na TV a linguagem é outra e tem que se adaptar a ela. Existia, bom, naquela época, né, acho que não existia isso claramente, existia? Assim, para o pessoal que já fazia televisão, mais ou menos, né? Mas eu tive 2 grandes amigos que me ajudaram muito, foram praticamente meus mestres, que foram o Geraldo Vietri e o... Dirigiu em várias novelas. Várias novelas. E o Luiz Galon, que era diretor de TV, que naquele tempo, hoje em dia é muito comum o diretor mesmo do estúdio ir lá e cortar, ficar no suíte e tal. Mas naquele tempo eram 2 funções totalmente distintas, né? E o Luiz Galon me dava muitas dicas. Ele chegava para mim, imagina, eu acostumada com o teatro, eu queria falar com o ator de frente, né? E ele dizia, não, Ana, fala para a câmera. Eu disse, mas é estranho, né? Eu vou falar, o cara está aqui, como é que eu vou ficar falando para a câmera? 3/4, né? Não dá. E, sabe, me puxava e dizia, não, fala para lá, ele está aqui atrás de você, mas, sabe... E isso você querendo buscar o olhar do outro, muito né? Estranho isso. Mas eles me davam todas essas dicas, ficar na luz. E eu estava lá falando para a câmera e tal, e de repente dizia, Ana, presta atenção na luz. Mas, meu Deus do céu, estou preocupada com o texto, estou preocupada com a minha interpretação. Como é que eu vou ficar prestando atenção se tem luz, se não tem luz? Isso a gente vai adquirindo. Um bombardeio de informação. Acho que todo mundo que começa na TV passa por isso. Enfim, é uma loucura. Né? Se você não faz um cursinho antes, né, para aprender, é complicado. É uma loucura, né? você essa coisa, né? Mas como tudo na vida, você aprendeu na marra também, né? É mesmo, né? Bacana. Mas assim, aí você foi aprendendo essa linguagem televisiva, enfim, você participou também de TV de vanguarda, TV de comédia, outros programas da casa.
O que me chamou a atenção assim, né, tem um fato curiosíssimo que está no seu livro. Para quem não sabe, a Ana Rosa escreveu um livro que eu acho que quando ela me deu de presente, antes, quando ela soube que eu iria entrevistá-la, está aqui. Está todo marcadinho, porque você vê que eu tive um certo trabalho, né, para ver as partes bacanas, tá vendo? Essa louca televisão e sua gente maravilhosa. E acho um trabalho de extrema generosidade, como eu acho que é uma característica muito peculiar sua. Você é generosa e acho que esse trabalho aqui é mais ou menos esse bate-papo que a gente está tendo no palco, porque aqui ela fala, enfim, de um pouco da história dela na TV, enfim, de casos, e da história de outros, depoimentos de outros profissionais que ajudaram a construir a nossa televisão. E teve um fato com uma novela que você fez com Elias Glazer. Eu fiz algumas com Elias Glazer, umas 5 ou 6, mas essa mesmo... que você tinha uma cena com ele isso eu queria que você contasse para a gente, porque eu acho que é interessante e ilustra o que eu vou falar mais adiante. Bom, era uma novela, a primeira novela que o Geraldo Vietri escreveu, porque ele só dirigia novelas mexicanas, cubanas, argentinas e tal. E o Vietri escreveu Os Rebeldes. E me convidou para estrelar a novela. Eu era filha adotiva do Elias Glazer, e no dia que eu completava 18 anos, a novela começava assim, na minha festa de 18 anos, e eu descobria, não me lembro como, alguém falava, um documento, sei lá, eu descobria que eu era filha adotiva. E eu tinha uma reação terrível. E eu tinha uma irmã que era filha legítima do Elias, que era Ana Maria Dias. Então, eu não me lembro exatamente do texto, mas eu sei que num determinado momento eu chegava para o Elias e a gente começava a se inflamar, e eu dizia para ele que eu descobri, e eu dizia assim, você não é meu pai, ou eu não sou sua filha. E o Elias me largava um tapefe. O Elias Glazer, quem conhece esse ator maravilhoso, ele agora está no ar no Caminho Caminho das Índias, se não me engano, né? Mas na época o Elias era fortão, ele sempre foi assim meio gordinho, tem uma mão pesada, né? Eu tinha feito uma noite antes, porque a gente gravava direto, e eu tinha um problema do siso. E com pouco tempo para ir a dentista, eu me lembro que eu saí com dor. Eu fui a um pronto-socorro dentário, porque não foi a graça. Não, porque estou imaginando. Né? Tá, pois é. Eu gravei o dia inteiro assim, saí de lá e fui procurar um pronto-socorro dentário, tipo meia-noite, e ainda ficavam abertos, eu não sei se hoje ainda ficam. E o dentista falou assim, você está com um siso incluso. Eu falei, doutor, eu preciso gravar amanhã. A gente entrava no estúdio, tinha hora para entrar e nunca tinha hora para sair, não é, Tereza Maia? Eu continuava assim, né? Aí ele disse assim, a gente vai ter que arrancar isso. Eu falei, doutor, eu tenho que gravar amanhã. Não tem problema, você vai tomar a gente arranca, você leva um pontinho ou 2, é só você tomar cuidado, botar muito gelado e tal. Enfim, aquelas coisas todas. Eu sei que eu levei uns 3 pontos aqui, que é desse tamanho. E fui no dia seguinte cedinho gravar. Chamei o Vietri, que era essa cena com o Elias. Chamei o Vietri e o Elias e expliquei, gente, eu estou com um ponto aqui, 1 ou 3, sei lá. Então, Vietri, aquela cena, vamos fazer no corte? Porque eu já sabia, nessa época, eu já fazia televisão há alguns anos, eu já sabia que já tinha trabalhado com diretores maravilhosos, tipo Walter Avancini, que fazia as coisas na técnica, né, no corte. Porque o Vietri, se tinha que levar porrada, era porrada para valer calor, mesmo, na pressão, né? Mas o Avancini fazia coisas maravilhosas tecnicamente. E que era assim, você tem que dar um tapa no colega, você faz assim, né, passa perto, faz exatamente esse movimento que você fez, tem uma câmera te pegando ali, uma pega aqui e a outra te pega por ali. Então, quando eu faço esse movimento, ele está me pegando. Quando você vira para lá, tem outro pegando o teu rosto, que fez assim, e fica lindo, porque ele é um maior fértil. E pedi para o Vietri, eu falei, Vietri, pelo amor de Deus, eu estou com 2 pontos, 3 pontos, não me lembro. Então, tudo bem, Elias, tudo certo, tá. Então, vamos lá, vamos para a cena, eu toda tranquila, texto em cima, maravilhoso, Elias, você não é meu pai. Puf, gente, mas foi uma bofetada que doeu no pezinho, no dedinho, mindinho. E ele terminava a cena assim, na minha reação. E foi uma reação de raiva muito verdadeira. Eu olhei para ele, ele engoliu o Elias. Como que ele fez uma coisa dessas? Cortou. Eu falei, Elias, filho da mãe, para não dizer outra coisa. A gente não tinha combinado. O Elias estava aqui, não sabia se ia falando perdão. Vietri me chamou depois na nossa conversa e disse assim, Elias, bate. Ele falou, mas Vietri, ela está com...
não vai dar nada, não vai, só bate mais aqui assim, né, para não bater aqui, não bate mais aqui assim, mas vai, bate. E o Elias tinha que obedecer o diretor, fazer o quê, né? A mão grande, não deu para medir direito, né? Meu querido, vou te contar. Graças a Deus não aconteceu nada, não arrebentou ponto nenhum, né? A raiva passou e a cena foi linda, maravilhosa. E para o ator é isso que interessa, né? Enfim, o Francisco Coco esteve aqui semana passada, a Emanuele estava tendo esse bate-papo com ele, e ele falou sobre a novela O Outro, se eu não me engano, e que ele resolveram fazer uma máscara de gesso, né, para poder duplicar, né, o personagem dele, numa cena que ele brigava com ele mesmo. Não, vamos fazer uma máscara de gesso bacana, você vai colocar a máscara e vai ficar bonito e tal. Fez ele lá a máscara, aquilo ficou duro, né? E aí na hora, vamos tirar a máscara então, o molde não saía. E todo mundo desesperado, e ele lá. Né? E aquilo não saía. Esse é um fato que eu estou citando, e o seu também, porque eu acho que vocês, a gente tem muito a agradecer a contribuição de vocês, o que vocês ralaram e passaram de sufoco para hoje a gente tem essa técnica toda, hoje a gente tem maquiagem com recurso, a pampa, que facilita muito a nossa vida. Estou vendo Tereza Maio ali, e eu li um depoimento, tudo bem, boa noite, Tereza, eu li um depoimento seu aqui também, que foi muito interessante. Você pode contar para a gente também, que acho que ilustra esse princípio da televisão, né, que hoje em dia, imagina, hoje em dia fazer televisão é até luxo, né? Tirando o tempo que a gente fica esperando, o resto realmente não é sofrimento como a gente já teve naquela época. A Tereza, uma das passagens que ela conta, por favor me corrija se eu estiver errada, Tereza, é a história da cabrinha, não é? No Corcunda de Notre Dame, que tinha uma cabrinha de verdade, e na hora da cena a cabrinha começou mé, mé, não foi? Pois é. Eu acho, essa história da cabrinha é nova para mim, não sabia disso. Eu estou falando de uma que acho que a maquiagem tinha que ser a Miriam Pires, Porque eu acho que vocês, a história da Miriam Pires, ela precisava fazer interpretar uma velhinha com muita marca de expressão, né? E aí o maquiador vira e fala, vamos botar aqui, colar aqui, passar uma vaselina, depois você mete a cola, enruga tudo, vai ficar uma maravilha. Ok. Aí ela ficou lá, uma velhinha perfeita, o calor secou tudo aquilo, na hora de tirar, vinha a pele junto, né? E isso eu fiquei impressionado com a disponibilidade que vocês tinham para enfrentar aquilo. Eu acho que tinha muita paixão na construção da TV. Não era? Tem duas passagens. Era. Você se lembra de duas passagens aqui, ainda dentro desse tema? Uma foi nos Irmãos Corsos, do cavalo. Isso também, essa é maravilhosa. E a outra foi, se o mar contasse, do mar mesmo. Né? Porque hoje em dia a gente tem dublês para fazer cenas perigosas, apesar de que tem atores que preferem fazer, né? Claro. Eles mesmos, ainda tem isso. Mas é uma dentro escolha. De uma baita segurança, né? De uma margem também, de segurança enorme. Mas ainda é uma escolha, porque a gente tem a garantia do dublê. Mas nesse tempo não tinha dublê, não. Eu mesma, inclusive, dublei uma cena da... Ai, meu Deus, Marisa Sanches, mãe da Débora Duarte, também nos Irmãos Corsos, porque a Marisa morria de medo de cavalo, ela não chegava nem perto, e ela usava uma roupa assim da época, que tinha um chapéuzinho com aquele lenço que escondia, ficava aqui assim, né? E aqueles vestidões e tal. E eu fazia novela. Eu fazia uma bandida lá, uma meio cigana do bando do Hélio Souto. É para contar essa história? Claro, eu acho que ilustra... Não conta, porque eu acho que ilustra isso, essa paixão que vocês tinham, as dificuldades também que a gente tinha. Claro, eu né? acho que... Pode contar. E aí, não tinha dublê. Como eu sempre fui muito metida, eu era de circo, né? Eu não tenho medo de andar a cavalo. Eu já tinha andado, mas não era uma exímia cavaleira, mas eu andava. Aí falei, eu faço a cena pela Marisa. E naquele tempo as ladies montavam de lado, né? Montavam assim, aqueles vestidões e tal, assim, de lado. E a cena era a seguinte, ela ia cavalgando e o Hélio vinha, o Hélio Souto, que era um galã também dessa época, infelizmente já faleceu, lindão, alto, tinha 1,80 m e tantos de altura. O Hélio vinha, ele fazia os gêmeos corsos a cavalo e passava a mão na cintura dela e trazia ela para o cavalo dele. E a cena era essa. E a Marisa morrendo de medo, eu falei, eu faço. Fui lá, botei a roupa da Marisa, com aquele lenço aqui que escondia, né, só ficava o olhinho de fora.
Fiz, e o Hélio veio, a gente combinou direitinho, quando ele encostou, eu botei o pé em cima do pé dele no estribo, ele me levou tranquilamente. Mas a minha passagem mais marcante dos Irmãos Corsos foi que, a uma determinada altura, nós tínhamos uma corrida, eu com o Hélio, porque eu era do bando dele. Eu usava calça comprida, eu me vestia igual aos homens, eu lutava esgrima, nós tivemos curso, aprendemos e tal, um tempo para fazer a novela. E aí a gente apostava uma corrida. A Tupi requisitou os cavalos da Polícia Militar de São Paulo. E nós fomos lá para o Horto Florestal, se não me engano, que era um lugar muito bonito, onde a PM, inclusive, treinava com os cavalos. Para vocês terem ideia, os cavalos da PM, só o lombo deles tinha quase 2 metros de largura, assim, eram tremendos dos animais, né? E eu sempre tive esse tamanho, assim, desde os 16 anos, 1,58 m. Aí, mas com aquela calça comprida, o sargentinho foi lá, botou o estribo na minha altura, lá em cima, né? Eu caiu com a perna assim. E lá fomos, ensaiamos. Quem dirigia essa novela era o Juca de Oliveira, que era um barato. O Juca dirigindo, ele chegava, ele não gostava do cenário, ele falava assim: este cenário está um lixo. Ah, e mordia o cenário. Aí, o Juca se botou lá no morrinho, tinha uma trilha onde a gente ia com os 2 cavalos, e ensaiamos o Juca lá. Então, já, ensaiando. E lá fomos nós, fazendo a trilhazinha da corrida. Tá, quando chegar aí mais ou menos, eu vou mandar parar, vocês voltam. Tudo bem, tudo bem. O sargentinho foi lá, me botou no cavalo, me fez andar um pouquinho para frente, me fez andar de costas, me fez deitar no lombo do cavalo, para me familiarizar com o animal e o animal comigo, né? Tá, então vamos gravar. Gravando, saímos os 2. Só que ninguém pensou antes que, quando os cavalos estão juntos, geralmente um quer acompanhar o outro, né? Claro. Bom, aí o Hélio ganhava a corrida. E, num determinado ponto, o Juca aqui de cima: ok, corta. O Hélio parou. Quando ele parou, o meu cavalo não parou. E todo mundo gritava assim: puxa a rédea. Eu estava puxando. Eu fazia assim. Mas imagina, a minha força para aquele cavalo era um mosquitinho passando. E eu puxava a rédea e nada do cavalo parar. E as pessoas: para! E todo mundo, a equipe toda, né? Para, puxa! E nada. De repente, o cavalo deu uma estancada. Quando ele estancou, a minha sorte é que eu estava segurando nas rédeas. Eu passei por cima da cabeça do cavalo e vim cair aqui embaixo dele, né? De bunda no chão. E pendurada na rédea. Aí, bom, passou o susto, o cavalo parou. Aí veio todo mundo. O sargentinho veio me pegar. Ele estava branco, lábio roxo, tremia. Aí eu pensei cá com os meus botões. Mas também não era para tanto, né? Tudo bem, caí do cavalo, mas não era para tanto susto. Calma, eu estou bem, você está muito nervoso. Você está bem? Está bem? Eu falei: estou um pouquinho doída, mas tudo bem, não quebrei nada e tal. Ele falou: não, mas o meu susto, sabe qual é? Vem aqui. Como uma distância daqui onde está essa cortina, uns 10 metros, se tiver isso, era um fechado, assim, de mato. Ele me chamou e abriu, assim. Quando ele abriu, gente, era uma altura de, sei lá, de um prédio de 15 andares lá embaixo. Então, a preocupação dele, claro, e de todos eles que conheciam o local, era que, se eu não estivesse segurando na rédea, eu ia passar direto, e sabe Deus para onde é que eu ia, né? Ia fazer uma pequena viagem, né? Um precipíciozinho, né? Enfim. A Bia não teria nascido. Poderia nem estar aqui contando essa história, então você segurou a rédea do cavalo e foi a sua salvação. Eu acho que isso demonstra esse empenho que vocês tinham, essa paixão que eu vejo, eu venho do teatro e vejo que isso existe muito no teatro. Você acha que isso mudou? A TV, evoluiu e muito, profissionais vindo de diversas escolas. Esse empenho, esse afinco, assim, essa vontade de descobrir e de ajudar a construir, você acha que isso mudou? Não? Você encontra isso hoje em dia? Eu acho que não foram as pessoas que mudaram, né? O esquema mudou. E como você mesmo falou, essa facilidade que existe hoje já não faz com que você tenha esse esforço maior, esse empenho maior. Não é necessário. Né? Em que pese aquilo que eu te falei, tem atores que às vezes querem fazer. Mas, por outro lado, isso que a gente fala que era uma beleza, de uma paixão, também era um pouquinho de loucura, né? Você, às vezes, a gente se expunha muito. É verdade. Como tem uma passagem aqui da Arlete Montenegro, imagina que um cavalo debandou numa externa em Itu, em São Paulo, fazendo uma novela de época, eu não me lembro qual era, e o cavalo saiu louco e arrastava caixotes, assim, e por pouco as pessoas não se machucaram. Existem casos de atores que ficaram machucados, feridos, né? Então, não era só essa paixão, não. Era uma coisa assim, você tem que fazer, você vai e faz, e não pensa muito as consequências também. Vai ver o que dá depois, né?
Então, eu acho que essa paixão, por parte das pessoas, ela existe, ela não mudou. Mas a condição para você fazer é melhor, né? Te dá mais segurança. E a vontade de fazer bem feito também continua, porque o que importa, no fim, é o resultado, né? Você não precisa se matar, você não precisa levar uma bofetada de verdade para o resultado ser maravilhoso, né? Claro, claro. Você fala que você nasceu por acidente no circo, foi uma questão de sobrevivência a carreira artística. Em que momento você realmente escolheu? Aí, enfim, trabalhando e tal, mas não, agora eu sou artista. Bate no peito e fala, é isso que eu vou fazer da minha vida, é isso que eu sou. Se eu te contar que eu cheguei, não é que eu escolhi, mas que eu resolvi assumir realmente que era esse o meu caminho, já lá pelos meus 40 anos, você acredita? Nossa. Até lá você foi fazendo a coisa. Até lá eu fazia porque eu era levada pelas circunstâncias, eu tinha que trabalhar. Era a única coisa que eu sabia fazer. Eu quis estudar, eu quis ser psicóloga. A vida me levou por outros caminhos, eu não consegui. Você pensou em desistir da carreira alguma vez? Pensei, eu abri um armarinho, aí quando eu abri o armarinho não deu certo, eu comecei a brigar com a minha sócia por causa da cor da parede, a gente desmanchou a sociedade. Aí eu fui convidada para fazer teatro. Na Tupi eu era funcionária, então não era uma coisa assim, vou parar agora, não, né? Eu tinha um trabalho que eu não podia abrir mão dele. Mas algumas vezes em que eu pensei em abandonar a carreira, eu era sempre atraída novamente, convidada e chamada. Aí chegou uma hora que eu me convenci e falei, então eu acho que agora eu tenho que relaxar e aproveitar, né? Porque o meu negócio é ser atriz mesmo. É minha sina, né? Vamos embora, né? Eu vim para isso e vamos lá. Aí você abraçou definitivamente. No meio de tudo isso, né? Ser ator, ter essa vida nômade, conhecer pessoas... desfazer laços, porque a novela acaba, enfim, a fila anda, projetos novos vêm. Você foi mãe, e uma senhora mãe, 8 filhos. Isso também foi uma loucura? Um ato pensado, uma circunstância que veio? Isso foi uma loucura. Loucura. O primeiro filho, naquela época, eu casei em 1958, e vinda de família de circo, conforme eu vim, aos 16 anos, a gente não tinha, assim, uma perspectiva de vida muito diferente do que dos nossos pais e dos nossos avós, né? Era aquilo, era casar, ter filho, continuar trabalhando no circo e tal. Mulher nem precisava, imagina, minha mãe, minhas tias, meus tios, não precisavam nem chegar até a quarta série primária. Sabendo assinar o nome já estava bom, né? Então, a gente não tinha muita perspectiva de vida. Qual foi a pergunta? Você, no meio de tudo isso, você foi mãe. Filhos, tá. Então, as mulheres, o grande sonho da gente era casar e ter filhos, era maravilhoso. E o primeiro filho, assim, imagina, eu sonhava que fosse um menino, porque geralmente pai, primeiro filho, ele gosta, né? Não sei se hoje ainda continua assim, mas naquela época ainda tinha aquela coisa de continuar o nome da família e tal, então, primeiro filho, varão, né? Era uma coisa assim, um resquício ainda do século atrasado, já não é nem do passado, do atrasado. Então, o primeiro filho foi realmente desejado, foi... Maurício, né? O Maurício foi. Eu fiquei, assim, numa felicidade enorme quando eu engravidei. Quando o Maurício faleceu, com 1 aninho e 2 meses, aquilo me marcou muito. E eu fiquei com muito medo de ter outros filhos, porque o Maurício teve leucemia. E, na época, nenhum médico me sabia responder o porquê da leucemia, né? Que é o câncer do sangue. Imagina, se até hoje muita gente ainda não sabe, ainda estão pesquisando, naquela época, então. E eu fiquei com muito medo de ter filho de novo. Tanto que, quando eu engravidei da segunda filha, eu tinha um receio enorme. Eu achava que podia ser a mistura do meu sangue com o sangue do Dedé, sei lá, 1000 coisas que me passavam pela cabeça. Então, eu não desejava mais ter filhos. E os outros que vieram depois, Maria Leone já estava com 4 aninhos, eu tenho 4 adotivos. E eu costumo dizer que eles, adotivos só no nome, porque são filhos meus que eu não quis ter e eles vieram bater na minha porta e dizer, como é que é? Eu estou aí. Então, foi uma escolha, porque assim, você colocar um filho no mundo
eu achava que era uma responsabilidade muito grande. Você pegar uma criança que já está ali, que os pais não têm condição, não querem criar, é muito diferente, é outra postura, né? Então, eu resolvi, junto com a minha mãe, pegar o Ricardo. E os outros foi mais ou menos assim também. Isso é um capítulo à parte que a gente precisaria de mais 2 programas para eu destrinchar toda a história. Mas, né? mas enfim, você teve que conciliar essa maratona de trabalho e essa gangorra financeira também, né? Com 8 filhos, enfim, com 7, porque 7. O Maurício já tinha morrido. Né? Eu criei 7. Isso. E acho que você foi filha única? É filha única? E você, isso vem por você querer, ou vem do circo, essa ter família grande, eu quero ter muita gente? Não, nada a ver. Quero montar meu circo? Não, nada a ver. Nada a ver. Nem circo eu pensava, nem circo, nem nada. Ou seja, a circunstância de perceber. Eu achei isso um ato de generosidade muito grande também, porque a gente sabe de como é a vida do ator e como é essa coisa de você ter trabalho um dia, não ter trabalho em outro. Você... Mais uma vez, Mohamed, aquela coisa que eu te falei, um pouquinho assim de você não pesar muito as consequências, de você ir... Durante muito tempo na minha vida, ultimamente eu não sei se eu estou me policiando mais, mas eu sempre fiz as coisas assim no impulso. Então, essa coisa de pegar filhos para criar, eu era funcionária da Tupi. Então, eu confiava, imagina você, em 1970 e poucos, o Ricardo foi em 66, os outros 3 foi em 71. Eu era funcionária da Tupi, nunca na minha vida eu podia imaginar que a Tupi falisse. Naquela época, gente, já era um império de 22 emissoras nesse país, fora os jornais, rádios e tudo. Era a mesma coisa de alguém dizer hoje, deixa eu bater na madeira de novo, que a TV Globo vai falir. Então, eu tinha uma certa tranquilidade em relação à minha vida financeira. Que não se ganhava bem, estabilidade financeira. Mas eu tinha aquele salário direitinho todo fim de mês. Então, aquela história de onde come um, come dois, que também não é verdade, mas a gente acredita, se engana que é verdade e tal. Eu fazia uma peça de teatro, ajudava um pouquinho, que financeiramente eu conseguiria segurar as pontas. Eu não esperava que a Tupi falisse. E por incrível que pareça, quando a Tupi faliu, eu estava grávida já da segunda gravidez do segundo casamento. Então, eu já tinha 6 filhos e descobri que eu estava com a Ana Beatriz na minha barriga. Eu costumo dizer que a Bia é um presente da falência da Tupi, viu, Bia? Né? Mas você acha, assim, que você tem uma ligação muito forte com a doutrina espírita. Nesses momentos de superação, onde o circo não pode parar, quando você teve o contato com a doutrina, e isso te ajudou a superar esses obstáculos, enfim, esses baques, como a falência, a perda do trabalho, a perda do primeiro filho, que acho que isso de mais importância ainda, a busca pela espiritualidade tem a ver com isso? Quando eu perdi o primeiro filho, eu não me considerava espírita. Eu conhecia, tinha lido alguma coisa, mas não era adepta, tinha lá as minhas ideias e tal. Eu sempre fui muito racional. Depois eu comecei a me interessar mais e a estudar mais, por volta de 70 e poucos, que eu já estava com 6 filhos. Eu estava fazendo com o Carlos Augusto Strasser a novela O Profeta. Deixa eu voltar um pouquinho. Em 1961, quando o Maurício desencarnou, eu fiz um show numa boate, era um show de uma revista, uma mini-revista, com Augusto César Vanucci. Aquele Augusto César que eu já tinha feito teatro de revista. E era recém a perda do Maurício. E num papo com o Vanucci, assim, de coxia, o Vanucci disse assim, você está muito pessimista. Sua maneira de pensar, eu acho que não. Ele falou, vou dar um livro para você ler. Você lê? Eu falei, leio. Ele me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho não mudou a minha maneira de pensar. Eu costumo dizer que quando o Maurício morreu, eu briguei com Deus. Eu tinha 19 anos quando meu filho morreu, e por que eu? Por que comigo? Por que o meu filho? E respostas que ninguém ia me dar, né? Então, é a cadeira, viu, gente? É a cadeira. Então, eu briguei com Deus e li o Evangelho segundo o Espiritismo, que me explicou, mais ou menos, pelo pouco entendimento que eu tinha, o porquê de mortes prematuras.
Bom, a vida foi me levando, veio a Tupi, e Estrela, e mito de televisão, namoros. Eu tinha separado do primeiro marido até encontrar o segundo, eu tive alguns romances. Então, quando foi em 70 e poucos, que eu já estava fazendo essa novela com Strácia, eu já estava casada com o Guilherme e já tinha 6 filhos, já tinha a minha primeira com ele. A minha do primeiro casamento, Maria Leone, tinha os meus 4, tinha tido a Ana Luísa com o Guilherme. Isso. Aí, numa conversa também com Strácia, no meio de uma gravação, não era um problema sério, mas o meu meio de campo em casa estava muito tumultuado. Você imagina, 6 crianças fazendo televisão, eu e Guilherme, e teatro. Era uma vivência muito tumultuada. Conversando com Strácia, ele me aconselhou, ele falou assim, Ana, vai lá no centro, toma um passe, leva as crianças, ouve uma palestra, é muito bom, acalma e tal. E eu fui. A partir daí foi que eu comecei realmente a frequentar, a me interessar, a entender. Então, você perguntou se nos momentos mais difíceis da minha vida, o Espiritismo foi um Porto seguro. Um porto seguro, exatamente. Gente, eu não costumo aconselhar ninguém. Eu acho que religião, política, time de futebol, cada um tem o seu e está feliz e continue assim. O que eu acho importante é você ter uma religião. Trabalhar a fé. Exatamente. E, para mim, através do Espiritismo, eu encontrei as respostas que eu precisava e a força para esses momentos mais difíceis da minha vida. Porque é bem marcante isso na sua vida, essa força e esse princípio de que a magia não pode parar, o circo tem que continuar, o teatro não pode ficar no meio do caminho. E você renascia, e você superava. E aí eu acho, o Mauro Mendonça também esteve aqui, e eu assisti a entrevista, e ele falou muito da questão da espiritualidade, enfim, de como isso ajudou no ator dele, na lida com os personagens, porque também eu acho que é um autoconhecimento, né? Certamente. E acho que isso, para o ator, é fundamental, você se conhecer, saber dos seus limites, ter força para superar, enfim. E quando você supera, você, de alguma maneira, expande Certamente. O seu limite. É verdade. E se prepara para uma nova pancada que venha, está mais fortalecida que venham as outras. É porque, assim, eu tive várias vezes na minha vida, eu tive retornos muito gratificantes por ser espírita, que também é uma outra coisa que precisaria de mais um programa para a gente falar. Esse conforto, essa gratificação, né, através da doutrina espírita. E eu fui levada para isso por algumas vezes na minha vida, como aconteceu com a peça Violetas na Janela. Exatamente, que você dirigiu e adaptou. Isso, eu e Guilherme trabalhamos na adaptação e na direção do espetáculo, que foi uma coincidência muito grande. Será que a gente tem tempo? Eu passo direto. Por favor, ok. Eu falo muito, tá viu? Bom, se precisar, você me corta. Não vou cortar, não. Vamos conversar, que aqui é para a gente conversar. Tá bom. Foi o seguinte, quando a Aninha foi embora, e foi uma coisa assim, totalmente inesperada, ela saiu para ir para a escola com a Bia e foi atropelada, atravessando a avenida ali. A sua primeira filha com o Guilherme Corrêa? A Ana Luísa. Ana Luísa. Ela foi atropelada, já foi recolhida com traumatismo craniano e à noite a Ana morreu. Então, quando eu cheguei em casa, dali uns 2 dias, eu tinha na minha portaria um livro de presente assinado por uma vizinha que eu não conheci, eu só falei com ela por telefone, que era Violetas na Janela. E ela dizia que o livrinho, ela sabia da minha filha, que poderia me ajudar um pouco naquele momento e tal. Eu li, realmente ajudou um pouco, eu já conhecia a doutrina espírita, graças a Deus, felizmente, já há quase 20 anos a gente frequentava, e aprendi e estudava. Isso ajudou muito nessa hora. E, passado uns 3 dias, a minha outra filha, que estava na faculdade, ganhou de uma amiga, de uma colega que soube que ela tinha perdido a irmã, um livro, Violetas na Janela. A Aninha desencarnou no dia 16 de novembro. Quando foi pertinho do Natal, o nosso grupo espírita
se reunia todos os anos e a gente trocava o amigo oculto. E eram livros espíritas, ninguém dava outros presentes, né? Cada um escolhia e tal, quem não escolhia dizia, me dá o que você quiser. E o meu marido, Guilherme, ganhou um livro, Violetas na Janela. Então, eu achei que era muita coincidência, num período de menos de 2 meses, assim, o mesmo livro vinha às nossas mãos, sendo que a literatura espírita é vastíssima, né? Só o Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, Divaldo Franco, não sei quantos mais. E o mesmo livro vinha parar nas minhas mãos, assim, nesse intervalo tão curto. Dali a uns meses, o nosso presidente nos convidou para fazermos um chá beneficente, que todos os centros espíritas, as comunidades religiosas fazem para angariar fundos. E ele me propôs, a mim e ao Guilherme, como já tínhamos feito antes, que formássemos um espetáculo, um showzinho, alguma coisa. E eu lembrei do livro. Falei, por que a gente não faz alguma coisa ligada à doutrina? Então vamos fazer o livro. Aí eu e o Guilherme ficamos fazendo a adaptação, falamos com a autora, os editores e tal. Passou um ano, nós nos reunimos para fazer uma leitura. Era para fazer um evento dentro do centro. Fizemos aquela leitura, eu trouxe pessoal que já era conhecido, que eu tinha alguns atores dentro do centro, a minha família e tal, e fizemos aquela leitura. E o Júlio César, que era o presidente do IATB na época, ele falou assim, mas isso está bom demais para a gente fazer só um evento e ficar por isso mesmo. Vamos transformar isso num espetáculo profissional? Não era essa a ideia primeira, né? Eu não sei se fosse essa a ideia primeira, se eu me proporia a fazer isso. Aí eu levei um susto, mas fiquei meio assim. Por outro lado, eu tive muito receio de levantar essa bandeira de espírita, porque até então, eu já era espírita, mas eu nunca tinha falado abertamente. E eu sei de casos de colegas, o próprio Vanucci, que em alguns momentos sofreram um pouco de perseguição, assim, algumas décadas, discriminação e tal. Mas eu tive muito receio de abrir isso, né? E fiquei assim, meu Deus do céu, fazer um espetáculo espírita, não era essa a minha intenção, mas eu estava muito comprometida, eu tinha feito a adaptação, a gente tinha falado com o pessoal, a gente tinha ensaiado, então vamos lá. Aí fomos falar com o pessoal do Vanucci, e o presidente deixou tudo nas minhas mãos e do Guilherme, porque ele não era do meio, né? Enfim, resolvemos fazer, no Vanucci fazíamos um espetáculo em horários alternativos, e era para fazer uma temporada de 3 meses. Para nossa surpresa, na segunda ou na terceira semana, nós começamos a vender ingressos antecipados. A Ingrid, que é a dona do teatro, chegou para nós um domingo e disse assim, gente, acabou a primeira sessão, tem gente pedindo para vocês fazerem uma segunda sessão aí. Eu falei, mas como fazer segunda sessão? Não estava no programa, né? Aí chamei o grupo, falei, vocês topam fazer? Eu falei, mas quantas pessoas, Ingrid? A gente vai fazer para 2, 3, né? Se tiver 50, vocês fazem? Aí o grupo se reuniu, 50 nós fazemos. Foi lá, tinha, não me lembro, mas tinha mais de 50. Fizemos uma segunda sessão. Começou a ter cambista comprando ingresso antecipado. Nós estreamos com 3 dias na semana, a Ingrid nos abriu mais a quarta-feira à noite, que não tinha no espetáculo, e mais uma sessão, não me lembro se foi na quinta ou na sexta, nós terminamos com 5 espetáculos. E foi o espetáculo, dados da SBAT comprovados, de maior bilheteria em 1997. E com esse espetáculo você ficou nada mais, nada menos do que... Ano passado completamos 11 anos apresentando Violetas na Janela. E você tinha dúvida se devia voltar, certo? Né? Ano passado, 2008, isso mesmo. São 11 anos. Foi a sua primeira experiência como... Você dirigiu como diretora? Eu e Guilherme. Assim, mas o Guilherme, nessa época, ele estava um pouquinho preguiçoso, ele vamos lá e tal, mas ele jogava peteca mais para mim mesmo, né? Deixa eu te perguntar, bom, vamos voltar para as telenovelas um pouco. Você fez Superply, fez 16 anos de Tupi, não é isso? 16 anos de Tupi. 20... Lá foram 38 novelas. 38? 38. Ou 28. Você leu, você está olhando. Bom, eu acho que foram 28, mas se for 38, tudo bem, porque esta mulher é nada mais nada menos do que a recordista em telenovelas no mundo. Espera aí, não é isso? São 56 agora. Eu sei porque eu tenho que atualizar esses dados sempre, porque as pessoas me perguntam. 56 agora. Foram 15 na Globo, 3 na Record, e agora mais uma na Globo. Manchete. 16, 4, 3 no SBT, 7. Eu acho que foram 30. A Bia deve saber melhor do que eu. Você lembra, Bia? Enfim, dessas por aí, 38, 28, é coisa pra caramba, né? Agora, resumindo. Agora é a 56ª. Bom, você fez uma novela
várias delas, Nino Italianinho, Superplá, Beto Rockefeller. Eu li nessas pesquisas de internet que Beto Rockefeller foi um marco, né? Você fazia Cida, namoradinha pobre do... Aliás, gente, olha, no YouTube você acha, vou fazer uma propaganda aqui, desculpa, mas no YouTube você entra lá e eu vi uma cena de Beto Rockefeller, que eu falei, não, eu quero ver essa cena, como é que é? Cliquei lá, YouTube, vi Ana Rosa, vi o Luiz Gustavo, uma cena maravilhosa. Plínio Marcos. Nossa, é sensacional, acho que vale a pena essa pesquisa, essa recuperação da memória, porque tem um fato também, gente, vou atropelar aqui, mas a Tupi também fazia as coisas de uma maneira... tinha uma certa precariedade. Total. Diziam que consertavam câmeras como conserta Fusca, né? Um barbante, um band-aid. Um araminho, né? E tal, um grampinho, não tem nada aí. Quem tem um grampo, bota aqui e tal. E essa documentação ficou prejudicada muitas vezes, porque gravavam em cima das fitas, né? Dos videotapes, e aquilo foi sendo perdido. Não existia uma mentalidade assim de acervo, né? De fazer as coisas para guardar, como a Globo, felizmente, tem, as outras emissoras hoje também. E aí, no YouTube eu consegui ver essa cena. E no Beto Rockefeller, na pesquisa que eu fiz, disse que foi a primeira novela em que... apareceu merchandise, é isso? Apareceu merchandise, vários fatores, e que o anti-herói mudou a estética, né? Enfim, o cafajeste, né? O cafajeste era o mocinho, enfim. E também onde buscou-se uma interpretação mais naturalista. E a gente conversou sobre a coisa da linguagem teatral, a linguagem televisiva, a construção dessa linguagem. Houve um direcionamento real da direção ou isso aconteceu espontaneamente? Foi uma coisa quase que... Intuitiva das pessoas que ali, pela prática, enfim, são anos de TV, e aquilo foi acontecendo ou não? Olha, vamos fazer assim, a gente chegou à conclusão que agora é mais assado e tal. Eu acho que foi um pouquinho disso, porque o Beto Rockefeller... para você ter ideia, foi a primeira novela escrita... Não foi a primeira novela nacional, não. Já tinha acontecido antes. Mas foi a primeira novela onde o herói era um cafajeste, né? E o Luiz Gustavo estrelando, o Tatá é um pouco assim, ele é muito engraçado. Ele era muito ele mesmo no Beto Rockefeller. E a direção, no princípio, era... Meu Deus, não era do Lima no começo. Mas eu sei dizer que logo o Lima assumiu. E o Lima dava muita liberdade para o Tatá e para o Plínio. E nas cenas dos dois, eles colocavam muito caco. E a coisa foi indo por aí, foi indo. O Tatá era muito... frequentava muito a alta sociedade de São Paulo. Tatá tinha amigos, assim, ia todo fim de semana para o Guarujá e tal. E a história foi um pouco por ali. O Cassiano que deu a ideia para o Braulio Pedroso escrever essa história. E ele ia indo um pouquinho assim. E o Tatá, de certa forma, conduzia. E o Lima dava essa liberdade, né? Mas, assim, para eles dois. Por exemplo, eu não tinha essa liberdade. Os outros atores não tínhamos também. Mas... Não era uma coisa assim tão rígida, entendeu? Entendi. Foi uma novela que se comunicou com o seu tempo, né? Porque acho que... De uma certa maneira, ela usou um linguajar mais moderno. Era moderna na época. Era moderna, né? E isso também fez com que a novela fosse um mega sucesso, né? E quando no começo isso começou a cair no gosto do público, começou a dar ibope, aí o pessoal foi sentindo que realmente o caminho era aquele. Ali começou mais ou menos o fantasma do ibope, da comunicação com o que está agradando e com o que não está agradando. Não, ibope, esse fantasma já existia. Já existia, a gente sempre conviveu com isso. Enfim. A televisão sempre teve isso. Aí você vê a história do Guinness Book, que eu acho importante falar. Como é que aconteceu isso? Quando você se deu conta de que eu sou a atriz que mais fez telenovela no mundo? Ismael Fernandes era um jornalista, já falecido, era um pesquisador e um apaixonado por televisão. Eu o conhecia do tempo de Tupi, passei anos sem vê-lo, eu vim para o Rio de Janeiro em 85, nunca mais vi o Ismael. Um dia, aqui em Copacabana, eu estava ensaiando As Lobas... Não era As Lobas, não. Não me lembro que espetáculo eu estava ensaiando. Eu não me lembro. Eu sei que eu encontrei com ele e o Ismael me disse assim, Ana, você sabe que eu fui fazer o programa da Leda Nagli? Ele estava lançando o segundo ou terceiro volume, porque ele começou com um volumezinho pequenininho, porque era uma pesquisa assim, de procurar agulha no palheiro. Porque como não tinha esse banco de dados da Tupi, muitas coisas ele tinha de lembrança e falava com as pessoas. Então, ele entrevistava. Você fez Tupi? O que você fez? Quem mais estava? Quem dirigia? Foi quando?
E o primeiro livro foi pequeno, depois ele foi colhendo mais dados, ele aumentou o segundo, e encontrou comigo e falou isso. Eu fui fazer o programa da Leda Nagli, e ela me perguntou se eu tinha tido a curiosidade de pesquisar quem foi o ator ou a atriz que fez mais novelas. E eu tinha tido isso, imaginando, a pesquisa toda, ele pesquisou isso mesmo, né? Na pesquisa ele pesquisou, foi mal, né? Na pesquisa ele chegou a isso, que a atriz que tinha mais feito novelas, entre protagonizar, coadjuvar e participações, tinha sido quantas eram? Quantos tinham? Na época, quando eu entrei no Guinness, eram 43 novelas. 43 novelas. E hoje? Hoje são 56. 56. Isso. 56 produções. Então, quando ele me falou isso, ele disse, por que você não manda esse material para o Guinness Book? Eu falei, boa ideia e tal. Saiu dali também, mandar para o Guinness para quê, né? O que eu vou ganhar com isso? Cheguei em casa, comentei com as meninas e deixei para lá. Depois a Ana Luísa, que ainda estava aí, a Ana falou assim, também, mãe, por que não mandar? Já que foi você, por que você não manda? É mesmo. E como eu sempre fui muito organizada, isso que eu te falei, eu tinha, assim, recorte, fotografia. Você documentou isso, isso, né? De tudo que eu fazia. E algumas coisas que eu não tinha, alguém me dava. Aí eu falei, realmente, por que não mandar? Aí peguei, entrei em contato com eles, perguntei, você precisa, além da documentação, você precisa de 3 pessoas idôneas que comprovem que fizeram trabalhos com você, ou que viram e tal. Mandei para o Guinness Book. E é interessante porque, antes disso, eu não me lembro de ninguém me perguntar numa entrevista quantos trabalhos você fez, sabe? Aí você se deu conta. Depois que saiu esse negócio do Guinness, aí a mídia começou a se ligar isso. nisso, e todo mundo pergunta, quantas novelas você fez, quantos filmes, quantas peças? Você ficou assustada? Eu já fiz tudo isso? Não, eu não fiquei assustada com o volume de coisas, eu fiquei assustada com a repercussão. A repercussão que isso teve. Isso tomou, porque eu acho que, de uma certa... Bom, com certeza isso é da maior importância, né? Porque eu acho que é reconhecimento desse serviço prestado. Mas sabe o que eu acho, Mohamed? Se eu tivesse, assim, me preparado, vamos dizer assim, eu vou correr uma maratona, então me preparo, eu vou lá, eu corro, e vou e ganho, eu trabalhei para aquilo, entendeu? Objetivamente, não quero dizer que eu não tenha trabalhado, mas não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa trabalhada e objetivada para chegar a isso. Mas é que aí foi é mais um acaso, gostoso, né? Mas aí é mais gostoso. Pode ser. Se eu te perguntava, com 53 novelas, né? 56. 56. Agora eu sei. Eu já comi 3, tudo bem. 56. Eram 43. Eram 43 na época, hoje 56. Você, melhor do que ninguém, pode falar a respeito dessa linguagem, enfim, e da carreira, porque além disso teve teatro, cinema. Como é a atriz Ana Rosa? Como é a sua preparação ao pegar um papel? O que você pode dizer assim, olha... como é que é o seu processo? Como é que é a Ana Rosa no processo? Bom, para te responder essa pergunta, eu tenho que remontar a minha estreia na televisão. Quando eu fiz Alma Cigana, sabe quando o papel cai como uma luva? Não a Condecinha, a Freirinha, não, mas a outra. Mas caiu como uma luva naquele meu momento, porque você tem momentos de vida. E acontece isso como qualquer ator que está aqui assistindo ou me ouvindo. Às vezes você está num momento em que você veste o personagem tranquilamente. Aconteceu isso com Alma Cigana. E foi um sucesso a novela. Quando o Cassiano me chamou e me convidou para fazer a segunda, e aí que eu assinei contrato com a Tupi, resolvi ficar, e aí o Guilherme ficou por lá, que já é outra história. Se o Mar contasse. Se o Mar contasse. Eu senti, já não era aquela mesma coisa. Ou o meu momento, ou o personagem não era a mesma coisa. E eu senti, em alguns momentos, assim, eu não senti firmeza em algumas cenas. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão a peteca vai cair, né? Aí, nessa época, o Eugênio Kuznet estava em São Paulo ministrando cursos. O Eugênio Kuznet foi quem trouxe para o Brasil o método Stanislavski. E ele dava cursos. Eu me lembro que eu fui fazer o curso com ele, foi um dos primeiros, esse dia ainda confirmei com a Regina Duarte. Regina, você estava? Eu me lembro? Estava a Regina, o Hélio Souto, Marlene França e uma série de outros atores lá. Então, eu fui fazer esse curso com o Eugênio. E o Stanislavski me deu assim, uma base muito boa, muito grande para a televisão. E eu comecei a botar em prática, mas objetivamente, as novelas que eu fui fazendo depois. Então, aquela coisa de memória emotiva, de escrever, enfim, todas as coisas que ele ensinava para a gente no curso e trazia nos livros, eu coloquei. Depois disso, eu já comecei a usar, claro que eu não fiz isso muito tempo também, mas aí eu já começava a usar instintivamente. Eu não precisava ir lá, escrever e tal. Ficou orgânico. Ficou.
É como uma coisa de você se colocar para a luz, entendeu? De você saber qual é a câmera que está te pegando. Você vai assimilando isso ao natural, por fazer. A Beth Faria também, numa entrevista, ela também participou do projeto, e ela falou da admiração e agradeceu muito a Eugênio Kuzner, porque foi ele que, o grande mestre, e falou do Stanislavski. E eu acho que você foi jogada, né, na carreira artística, teve uma questão empírica muito grande, né, um instinto muito grande, mas você também procurou estudar e aliar esse teu instinto à informação. Então, complementando a resposta. Depois disso, eu fiz outros cursos que o próprio sindicato, de vez em quando, dava para atores, assim, cursos de 3 meses. Vinha alguém, me lembro de onde, quais eu fiz vários. Dança com Ismael Guizer, eu fiz. Preparação vocal, lá em São Paulo, vários. Aqui também eu estudei, não me lembro o nome daquela senhora, que me lembra ali da Glória, que a gente fez aula de canto com ela um tempo. Não vou me lembrar. Mas, enfim, eu sempre achei... E tenho certeza e continuo achando que a gente está sempre aprendendo, a gente nunca está pronta, né? Eu não me considero pronta como atriz. E cada personagem te traz uma nova... um novo desafio, exatamente. Por exemplo, numa peça de teatro do Lorca, Dona Rosita Solteira, a gente estava ensaiando com direção, inclusive, do querido que ganhou agora o prêmio de diretor, do Ari Kozlov, exatamente. Um dia antes, assim, ensaio geral, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu não estava ainda totalmente confiante, eu não sentia que eu tinha vestido a personagem, entendeu? E era muito legal, porque era um texto espanhol, né? Falava muito do meu sangue. Eu tocava castanhola, porque a Miranda, bailarina, meu Deus, maravilhosa, que prepara a gente também, não me lembro do primeiro nome, me desculpe. Ela nos ensaiando e me pediu algumas coisas, ela até me deixou meio livre. Ela disse assim, Ana, você entende mais de flamenco até do que eu, faz algumas coisas aí de coreografia. E no ensaio geral, eu estava assim, eu tinha tudo isso, eu estou te explicando tudo isso, me ajudando, mas eu ainda não estava segura. E daí, quando eu vesti o figurino, parece que foi aquela coisinha que faltava para... Agora eu sou a dona, não me lembro do nome da personagem, né, que é a tia da Rosita. É engraçado que às vezes a gente consegue encontrar o personagem por um elemento externo. Às vezes a gente faz o caminho interno, né? Procurar dentro de mim, enfim. Eu também gosto muito de quando... às vezes o figurino. E às vezes é um detalhe, né? Muda o teu andar, sei lá. Lembrando aqui, com a Cristiana de novo, o Corpo Dourado. Todo mundo me falava assim, aquela Camila que você faz é tão engraçada, aquele teu jeito de andar, que era um jeito meio assim. Você sabe por que eu andava assim? Não foi uma coisa que eu quis. Eu usava uma botina, um botinão. E era uma botina que vinha até aqui. E uns macacões, assim, umas calças jeans, né, bem solto. Eu era dona lá da fazenda e tal. E quando eu andava, aquela botina meio que prendia, era pesada. Então, eu andava meio assim, por causa da botina. Não foi uma coisa que eu fiz, entendeu? Mas te deu um andar. E aí era assim, meio família buscar pé, né? Então, isso ajudou a complementar o perfil de uma personagem. E quando você pega o texto, assim, você olha o texto, não tem figurino, não tem nada, você vai pela tua intuição ou você... hoje em dia tem muito a figura do coach, né? Dessa figura externa que te ajuda a trabalhar e tal. Você sempre resolveu sozinha? Sozinha, até agora ainda não tive. Seria até bom ter como experiência, né? Quando eu pego um texto, a primeira coisa que eu procuro é a verdade daquele personagem. Porque nós sabemos disso, nós atores, se você critica o personagem, fica difícil você fazê-lo com verdade, né? Agora, por exemplo, eu estou fazendo As Três Irmãs. A minha personagem é difícil de fazer, porque ela é uma mulher que ela tem assim algumas visões. Por um lado, é simples, porque eu sou espírita, eu entendo isso perfeitamente, não tenho a menor dificuldade para esse lado meio mediúnico que ela tem. Mas isso é muito repetitivo. Você fazer isso num espetáculo de 2 horas é uma coisa, uma novela de 7 meses, você fazer sempre aquele texto e tal. Se eu não fizer com verdade, eu estou assim, um limiar ali, né, para cair pro piegas, entendeu? Então, eu procuro, quando eu pego um texto... estereótipo, né? Exatamente. Procurar sempre a verdade. E isso em cada cena, porque na televisão você não pode nem se preocupar com o personagem do começo ao fim, porque você nunca sabe, né?
sinopse né? muda, você nunca sabe. Tudo ali, mas depois... Então, é cada cena. Você lê aquela cena, você tem que fazer aquela cena sem se preocupar com o futuro ou com o passado. Eu queria... Bom, a gente tem que abrir, nesse momento, para a plateia. Vocês agora podem participar com a gente, ativamente, fazendo suas perguntas para Ana Rosa. E fiquem à vontade, viu? Ninguém vai morder. Oi, boa noite. Oi, Ana aqui. Boa noite. Boa noite. Curiosidade, com quantos anos você saiu do circo? E eu queria saber, de todas essas obras que você fez, se você consegue separar um personagem assim que você mais gostou, que mais te marcou e o porquê. E se teve algum que você ainda não fez, que gostaria de fazer. Bom, eu saí do circo do meu avô, mais ou menos... Quer dizer, eu não saí, foi o circo que saiu, o vovô vendeu o circo, né? E nós continuamos trabalhando em outros. Até 14 anos, que foi nessa época que eu vim para São Paulo com a minha mãe, que a minha mãe estava doente e tal, e que depois nós conhecemos o Dedé. Depois disso, eu voltei, quando casei, para o circo, mas aí era aquele circo revista. Até 1960, 60, quando nós viemos para São Paulo, que o Maurício morreu e nós nos separamos. Aí eu não trabalhei mais em circo. Fiz algumas vezes assim alguns espetáculos, mas já fazendo televisão, ia me apresentar em algum lugar e fazíamos circo, mas já não como circense, trabalhando, né, no circo. Sobre personagens, não teve teve alguns. O primeiro foi a Esmeralda, com certeza que me marcou muito. Por isso que eu te falei, porque naquela hora era eu. E porque me tornou famosa no Brasil em 15 dias. E as pessoas se lembram disso, todos que viram lembram disso. E era muito bom, os dois personagens eram excelentes. Teve o Beto Rockefeller, que foi, não o personagem exatamente, mas a novela em si, porque também marcou muito, que mudou o esquema da telenovela até então, que eram novelas mexicanas, cubanas, argentinas. Depois disso, teve alguns personagens que eu guardei assim, com muito carinho. A Camila, do Corpo Dourado, foi uma. Na despedida de solteiro, que eu fazia também uma emergente que queria usar as filhas para subir de posição. O que mais que eu gostei muito? O Dono do Mundo foi um personagem bastante legal. Mais recentemente, peraí, deixa eu pensar, que eu gostei muito de fazer, foi o do Calmon também. Bia, refresca a minha memória, por favor. O Beijo do Vampiro? Não, foi o Beijo do Vampiro e teve... foi o Corpo Dourado, é mais recente, do Calmon. Foram esses personagens assim. Teve alguns também que foram queridos, mas não tanto, igual a esses aí. Tem algum personagem que você gostaria de fazer, que ainda não fez, de alguma obra? Olha, quando eu era jovem, eu queria muito, se alguém fizesse o Morro dos Ventos Uivantes. Eu queria fazer a protagonista, que é a Cat. Mas a Excelsior fez, se não me engano, foi a Débora que fez a personagem. Depois disso... Não, em televisão não. Tem uma personagem que talvez eu pudesse fazer em teatro, que estaria boa para a minha idade agora, que é de um texto americano chamado Chá e Simpatia, que eu gostaria muito de fazer. Quem fez no cinema foi Débora Kerr. Tá bom, obrigado. Ana, quando você fez a sua primeira novela, que você fazia a Cigana e a Freira, né? Não tinha o esquema que tem hoje em dia, que é coach, preparador. Eu não sei como é que na época funcionava essa estrutura em volta da atriz. Hoje, quando a gente vê a Alessandra Negrini foi fazer Paraíso Tropical, tem um workshop intenso, né? Tem um processo de pesquisa, de gravação, que dá um conforto muito grande para a atriz. Minha pergunta é, como é que você visualiza isso? Como é que você se virava no passado e como é que você hoje trabalha essa composição na atualidade? A Alma Cigana, naquele tempo as novelas eram curtas, elas duravam 2 meses. E as gêmeas se encontram só no último capítulo. E tinha essa cena, que era praticamente o fim da novela,
as pessoas diziam, essa cena vai dar um trabalho, e te prepara, porque essa cena vai levar horas e tal, não existiu o kill eletrônico também. E aí me explicaram mais ou menos qual era o processo. Eu gravava as minhas cenas como a freira, que não era mais freira, ela sai do convento, era uma condessinha, e do outro lado o cenário era escurecido. Depois eu trocava de roupa, eu fazia a cigana, e o cenário do lado de cá ficava escurecido, e depois eles superpunham as duas fitas. Eu não me lembro do nome desse processo. E engraçado que aquela coisa assim da intuição, né? De dar as minhas falas, dar mais ou menos o tempo para a resposta, porque eu sabia qual era o texto da outra, depois falar esse e esperar o tempo, e depois quando eu invertia a situação. O único momento em que precisou de uma dublê foi no momento em que elas se dão as mãos, as duas, porque aí a câmera pegava as duas mãos assim, e aí não podia ser a minha, porque hoje até acho que dá para fazer, mas naquele tempo não dava. Então, acho que foi até a Marisa Sanches que fez. Vestiu a roupa da Condessa, as mãos dela entraram, e eu com a roupa de cigana, a gente apertou as mãos. Foi o único momento. Mas foi muito na intuição, viu, Marquinhos? Porque acho que nem o diretor tinha muita noção do resultado daquilo no ar. Mas hoje você usa esse sistema que tem do coach para ajudar a compor, ajudar a trabalhar o texto? Ou não? Você vai... Não, isso que eu estava falando com o Mohamed. Até gostaria de ter como experiência, não tive ainda, não. E uma outra coisa que me impressionou, mudando de assunto, mas eu queria a sua opinião, o sucesso do filme que o Carlos Vereza fez agora, que você fez a participação, como é que é o nome do filme sobre o espiritismo? O Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, né? Uma coisa que eu notei na tua peça é que você transcendeu o público, na sua maioria, dos espíritas. As pessoas de todas as religiões começaram a assistir no Violetas na Janela, né? Tinha uma identificação muito grande com a história. As pessoas se identificaram com a sua força, né, com a sua coragem de levar para os palcos aquilo. O Bezerra de Menezes foi um sucesso inesperado, porque é um filme que foi feito sem estrutura de produção, de grande divulgação, e atingiu uma bilheteria bastante significativa no mercado de hoje. Minha pergunta é, você acha que o sucesso desse filme é por quê? As pessoas estão mais carentes desses assuntos, as pessoas estão buscando respostas para um mundo difícil, é o maior país espírita do mundo. O que te leva a crer que esse tema está tão ativo, né, dentro das pessoas? Um pouco de cada coisa, Marquinhos. Realmente, o Brasil é onde tem o maior número de espíritas, né? E, além disso, a gente já vem, de uns anos para cá, vivendo assim uma realidade muito ruim, eu diria, né? Eu teve época que eu parava até de ler jornal, porque eu ficava mal. As manchetes eram só violência, e aquilo me deixava muito mal. E é isso que eu te falei, qualquer religião não precisa ser necessariamente espiritismo, mas no caso do Bezerra de Menezes, no caso de Violetas na Janela, traz para as pessoas muita esperança de que o mundo não está tão ruim como a mídia nos mostra, de que a gente está, sim, passando por uma evolução, de que o nosso planeta vai evoluir, nós todos juntos, desde que nós queiramos, porque tem gente que não quer. Então, é muito bom você sair do cinema, do teatro, com uma esperança lá dentro. Às vezes, até a pessoa não tem consciência exata do que é, mas essa mensagem fica. Então, eu acho que o sucesso do Bezerra de Menezes, em parte, é por isso, porque tem muito espírita que não se mobiliza para ir ao cinema ou ao teatro para assistir uma comédia, sei lá, alguma coisa mais light, sem compromisso e tal, mas quando se trata de uma obra espírita, ele quer ir ver no cinema, entendeu? E é esse público muito grande. Eu acho que um dos maiores méritos do Bezerra foi justamente mostrar para quem faz cinema que cinema com temática espiritualista dá ibope, sim. Maravilha. Então, para encerrar, eu queria dizer uma coisa para você. Eu estou aqui, né? Você sabe que, além de trabalharmos juntos, eu produzo esse projeto todas as noites, tem vários colegas aqui. Talvez eu te diga que hoje foi a noite, sem dúvida nenhuma, eu tenho me emocionado mais. Sem dúvida nenhuma? Tenho me emocionado mais. Oh, que bonitinho. Pela sua simplicidade, pela sua generosidade. Eu tenho muito ponto em comum com você na minha forma de pensar. E eu acho que hoje, para a gente sobreviver nesse mercado, a gente precisa de pessoas realmente como você. De verdade, de coração.
Eu já te falei no camarim da referência que as suas colegas falam de você, é sempre com muito amor, com muito respeito, mas, acima de tudo, com muita admiração. E acho que o mundo artístico precisa ter um pouquinho de Ana Rosa no coração, para diminuir a vaidade, o ego, a generosidade, né? Claro que as porradas da vida fazem com que a gente releve tudo, repense a forma de conduzir. Acho que todo mundo, da sua forma, tem que tomar para abaixar a bola e levar o seu caminho de uma maneira mais construtiva, de levar o bem ao outro. Mas eu queria dizer para você, Ana, que realmente o seu depoimento, além da sua importância, da sua história, né, da sua importância no mundo, que hoje em dia você tomou até com a história do Guinness, eu acho que a sua alma é importante. A sua alma é muito importante. Eu acho que nós todos aqui, acredito que todo mundo esteja de acordo, que vamos levar para casa hoje um carinho no coração e de que há esperança na classe de verdade, pessoas como você. Obrigado de coração, viu? Um beijo. Muito obrigada, muito obrigada. Agora foi você que me emocionou, viu? Eu de cá não aguento, não, rapaz. Eu sou emotivo, assim você me quebra, rapaz. Mas olha, ele falou muito bonito, falou bem, disse, mas vocês podem perguntar mais, tá? Não tem problema não, tá aberto ainda. Ana, aqui. Sim. Oi. Você, como você explicou, você começou por acaso na TV, enfim, teve toda a... não se preparou no sentido pensando naquilo, né? A sua vida te levou a isso. E acabou que na tua primeira novela, que foi a primeira novela, você ficou famosa, muito famosa. Hoje em dia a gente tem a profissão fama. Nós temos os famosos que não necessariamente... não estou criticando, não, mas não necessariamente construíram algo para ser famosos. Quero saber como é que você vê isso, se isso te incomoda de alguma forma, se não, se você acha que é natural. De certa forma, o poder da mídia mesmo, da televisão. Como é seu nome? Marcela. Marcela não me incomoda. Eu acho que assim, eu respeito muito o livre-arbítrio das pessoas, né? Cada um sabe o que quer e do que vai atrás. Mas eu acho que existe uma seleção natural. Claro que a gente sabe que tem muita gente que hoje procura fazer televisão, quer fazer televisão, porque se tornou uma profissão charmosa, né? Mas no meio dessa muita gente, tem muita gente de talento realmente, e que merece estar, não só na televisão, no teatro, sendo reconhecido. E eu acho que essa seleção natural acontece. Por exemplo, um ator que não tenha talento, mas que consegue aparecer, ele não vai se manter por muito tempo, justamente porque ele não tem talento. E tem aqueles que não têm talento, mas correm atrás, porque têm perseverança, querem, vão estudar e conseguem chegar lá. Eu acho que é por aí. E a televisão, antes de mais nada, a gente sabe, é um veículo comercial. Por isso que é muito bom, quando a gente faz televisão, fazer teatro também. Porque no teatro é onde você realmente exercita muito mais essa, eu não diria humildade, que eu acho que não é a palavra certa, mas um certo anonimato, vamos por aí, né? Porque o ator que já fez televisão, que já é conhecido, já tem um nome e vai para o teatro, todo mundo, eu vou ver o fulano de tal. Mas tem aqueles que nunca fizeram televisão e que perseveram, vão lá e são bons e mostram que têm talento. E depois, sim, a televisão os reconhece e até os chama, né? É por aí. Eu escutei uma vez de uma produtora de elenco de TV, ela falou, olha, a TV só suga. Ela te suga para extrair de você o que você tem de melhor. Mas você precisa beber fora daqui para voltar com mais para dar. É o teatro que te alimenta. É o teatro que alimenta, com certeza. Né? Porque aquela coisa, como a televisão é tudo para ontem, o diretor nem tem tempo de ficar te explicando muito, elaborando muito. Ele pode até pedir para você, aqui você faz mais assim, faz mais assado, mas ele não pode estudar junto com você e preparar junto com você, como a gente faz no teatro. No teatro você ensaia uma peça há 2 meses, então é um texto fechado, com começo, meio e fim, você tem como elaborar. E na televisão não existe, por isso que a televisão suga. Se você chega lá e você tem como fazer aquilo bem feito, ótimo. Se você não tem, você vai ficar cambaio, né? E no teatro você exercita muito isso. Eu vou roubar só um pouquinho aqui, já volta para ele. Você acha importante começar pelo teatro? Ou enfim, dá no mesmo caminho, não importa? Eu não acho importante começar.
Eu acho importante fazer. Fazer. Se você começa na televisão e depois você vai fazer teatro, eu acho que a ordem dos fatores não altera. Mas você corre o risco, de repente, de se começar na televisão e não tiver feito pelo menos um curso preparatório, não ter estudado alguma coisa, você corre o risco de dar com os burros na água. Né? Eu digo porque tem muita gente que pergunta, você faz uma novela, aí vem para você, qual um curso de televisão bom e tal, não sei, meu primeiro curso de teatro, o professor virou para mim e falou assim, ninguém aqui vai fazer televisão. Aí já começou, né? Um esmorece ali, outro de lá e tal. Falei, cara, abusado. Não falei nem que eu queria fazer televisão, não. Mas, enfim, eu estava lá no teatro e tal, eu querendo aprender. E hoje você tem uma indústria muito focada para a TV. As pessoas querem, eu quero ser ator, vou para a TV. E, às vezes, eu acho que é importante passar pelo teatro até para você ter esse reconhecimento com a coisa da construção do personagem. Porque senão acontece aquilo que eu te falei. Eu fiz o primeiro personagem, deu muito certo, mas no segundo eu já não sentia aquela segurança. E se eu não tivesse ido procurar, e eu já tinha feito muito circo, já tinha representado bastante, se eu não tivesse procurado cursos e me fortalecer melhor, eu realmente não sei se eu chegaria onde eu cheguei hoje. Aquilo que eu te falei, não quer dizer que eu esteja pronto, eu quero aprender mais. Acho que esse é o espírito, né? Você, hoje em dia, está fazendo faculdade, né? Estou aprendendo ainda. Está aprendendo ainda. Eu acho que isso agora estou aprendendo cinema. Cinema, eu acho que isso é o maior exemplo de que uma atriz veterana que já fez de tudo um pouco, 56 novelas, teatro, cinema, e está no cinema buscando conhecimento. Eu sou muito curiosa, aquilo que eu te falei, eu quero sempre aprender. Isso é uma qualidade para o ator, né? Eu acho que sim, acho que é. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Quem mais tem curiosidade? Boa noite. Marcelinho? Sou eu. Oh, meu lindo. Obrigada. Pô, eu que te agradeço sempre. Te conhecer já tudo que eu queria falar, eu acho que Marquinho, né? Marquinho já falou muito, eu acho que referência. A gente tem você como referência. Você é uma referência para os artistas, né? E isso é muito importante, porque é referência como mulher, é referência como atriz, é referência como mãe e um exemplo de caráter na televisão brasileira e de humildade também. Então, é muito prazeroso poder estar ao seu lado. Às vezes que eu estive, não foram nem dos melhores momentos, né? Foram momentos difíceis. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Se você tivesse que começar hoje, né? A gente está falando sobre o teatro, que a referência do ator hoje é o teatro. Se tivesse que começar hoje, você começaria pelo circo ou pelo teatro? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que eu tentaria conciliar um pouco de cada um. Porque essa coisa que eu te falei, dessa disciplina, dependendo o teatro hoje em dia também é diferente do teatro que se fazia quando eu comecei. Porque hoje em dia existem mais facilidades, hoje em dia você ainda consegue patrocínios, nem sempre, mas você até consegue. E nessa época que você levantou aí, né, dos atores veteranos, não se tinha patrocínio, não. A gente ia com a cara e a coragem mesmo, a gente botava do bolso. E, eu vendi um carro uma vez para fazer uma produção de espetáculo, era uma produçãozinha pequena que o carro dava para fazer. Teve gente que vendeu apartamento para fazer. Mas, então, existem companhias e companhias. Eu antes gostaria só de fazer uma parte. Marcelo trabalha, ator com o Felipe Martins, eles dão cursos também, tem um grupo muito legal, muito bacana. Obrigada pelos momentos que você teve comigo, viu, querido? Te amo. Eu que agradeço. Então, essa coisa do teatro, a gente fala do teatro globalizado, mas existem companhias e companhias, pessoas e pessoas. Mas eu acho que essa coisa do circo, da disciplina, eu acho que é mais no circo mesmo que você aprende. Então, se fosse possível, seria o ideal, né? Hoje existem escolas de circo. Então, você fazer um pouco, aprender um pouco lá, e que ensina muito de teatro também, né? E um pouco do teatro, mais a interpretação. Eu tentaria conciliar os dois, acho que seria o ideal. Ana, a gente não pode ficar aqui, infelizmente a gente tem que terminar, a gente tem o horário aqui do Solar. Mas, antes de terminar, esse livro, essa louca televisão e sua gente maravilhosa, o porquê de escrever esse livro? Porque eu completei 40 anos de novela, por isso que eu te falei, na minha cabeça, assim, eu estreiei na televisão em 64.
fazendo novela, porque foi quando eu fiquei, foi quando eu me tornei conhecida, não foi um trabalho esporádico. E quando foi em 2004, que eu estava completando 40 anos de televisão, tá certo a minha conta? Tá? Foi em 2004 que eu lancei o livro, né? Eu fiquei pensando, as pessoas costumam fazer um espetáculo, alguma coisa assim, como para celebrar, para né? comemorar, né? Mas eu tinha muita coisa escrita. Isso tudo que está aí, eu escrevi na época. Eu costumava fazer diários, anotações e tal. Aí eu falei, gente, de repente isso aqui dava para fazer um livro, né? Só que o material que eu tinha, eu achei que não era suficiente para entreter as pessoas, como interesse e tal. Por isso que eu falei, então, além das histórias que eu tenho, convidar mais alguns colegas que lindamente aceitaram, igual a Terezinha que está aqui, né, presente, e mais outros 37, se não me engano. Muitos quiseram fazer, quando iam mandar alguma coisa, já tinha fechado o livro e tal. Então, eu achei que era legal lançar esse livro. O título, muita gente fica assim, por que essa louca televisão, essa gente maravilhosa? Porque teve um filme que chamava Esses Loucos Homens e Suas Máquinas Maravilhosas, Esses Voadores, uma coisa assim. E eu quis fazer meio que uma analogia, porque era todo mundo meio doido, né? Para fazer aquilo, para voar. E para fazer teatro, televisão, cinema, todo mundo tem que ser um pouquinho louco, né? Dizem que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Então foi assim. Eu perguntei porque, ao ler o livro, eu percebo, Marquinhos citou a sua generosidade, e eu acho que isso está estampado, está impresso aqui, porque eu acho que é um ato de generosidade. Você tem uma preocupação aqui de nortear o jovem ator. Você fala aqui de coisas como a memória, a concentração, o senso de responsabilidade, a preparação e a generosidade de convidar outras pessoas a darem os seus depoimentos e documentar uma fase importantíssima da nossa cultura e com a sua vivência, enfim, eu acho um ato de generosidade que você tem de sobra. E, bom, só para ler aqui o livro começa e tem um ensinamento aqui para mim muito bacana. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E eu acho essa lindo, frase é do Chico Xavier. Chico Xavier. E já que a gente está falando de ator e é uma conversa de e para ator e para quem gosta de cultura, que você lesse para mim algo que eu gostei muito, que eu acho que é um barato, que é a oração do ator. Bom, essa coisa que você falou de passar essas experiências, porque eu acho que nós, que já temos alguma experiência, devemos sim, temos obrigação de passar isso para o pessoal mais jovem que vem aí, né? Justamente porque esse mundo que a gente estava falando, do jeito que está, se a gente puder passar coisas boas e deixar, a gente já valeu a pena passar por aqui. Agora você vai me deixar emocionada de ler essa oração. Por favor. Bom, gente, eu ganhei essa oração, eu não me lembro quem foi que me deu, e eu pedi licença para colocar no livro, que eu acho que é muito bacana. Oração do ator. Ó meu Deus onipotente, Criador do espetáculo, o universo, ouvi-me nesta prece de amor. Dai-me a perseverança, paciência, a dignidade e o amor ao próximo, para que o meu espectador possa me suportar com perseverança, paciência, dignidade e amor. Fazei com que eu viva meu papel sem me distanciar de vós. Fazei com que a minha personalidade não se deixe influenciar pelo meu personagem, mas que eu possa colher dele toda a vivência, todo o vigor, toda a força e toda a magnitude. Que eu transforme a realidade em uma nova realidade. Que eu interprete a obra de arte com toda a força interior e que eu colha do meu trabalho toda a justiça, toda a fortaleza, toda a grandeza e todo o amor. Fazei com que as luzes dos refletores se tornem luzes divinas a iluminar todos os atos da minha vida cênica, para que eu faça do palco um altar, sempre na intenção de o respeitar, dignificar, amar e venerar. Que cada representação seja para mim um ato de fé. Que cada trabalho seja um ato de sacrifício em busca do sucesso e da glória, para que eu envelheça crescendo na representação e represente crescendo na velhice. Consegui segurar. Queria agradecer imensamente a Montenegro e Ramã, Marquinho, Nilson, a oportunidade de ouro de estar aqui,
de conversar com essa maravilhosa atriz, esse maravilhoso ser humano, de aprender com ela, de mergulhar um pouco na vida dela e extrair ensinamentos para mim. Espero que o bate-papo tenha sido tão prazeroso e proveitoso para vocês quanto foi para mim. E antes de encerrar, eu queria te fazer uma pequena homenagem. Só um segundo. Espera aí. Ah, meu Deus, eu consegui fazer isso. Eu arrebentei. Tudo bem. Tudo bem se for esperar um minuto. Espera aí. Eu sabia que eu ia fazer isso, né? Enfim. Enquanto você conserta, Tá eu bom. também quero agradecer do fundo do coração, Marquinhos, você, Ramon está aí também? Não. Mas vocês dois, pelo carinho, pela oportunidade de vir participar desse projeto tão importante, tão necessário, que vocês continuem tendo esse sucesso, mas sucesso não no sentido de financeiro, também, né, que é importante, mas principalmente o sucesso no sentido do fazer, do realizar, e que vocês têm realizado coisas maravilhosas. Para nós, artistas, é muito importante ter pessoas como vocês, viu? Muito obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada aos meus amigos queridos que vieram, ao público em geral que esteve aqui nos assistindo hoje. Você também, Rafinha. Ana, obrigada. Se for chato em sair, tudo bom. Oh, que lindo. E eu vou receber como se estivéssemos no circo.